Aí agora eu vou começar a falar para vocês aqui da parte do ISS Rio, tá? Que aí vai ser como foi o meu pós-edital. Acabou que eu fui falar um pouco do meu passado, eu acabei fazendo uma cronologia toda aí até o concurso do Cefaz Ceará, que a gente acabou se alongando um pouquinho, né? Eu vi aqui também que quem entrou foi o meu amigão aí, parceiro. A gente se conheceu aí na época do cursinho lá pro Colégio Naval. Porra, a amizade vem até hoje, que é o Pedro. Ele tá aí no, ele tá aqui na conversa. Não sei se o áudio dele tá ligado aí, mas porra, Opa, tô aqui ouvindo, cara. tá aí, né? Ó, porra, Tô, claro. o Essa Pedro, história é cara. sensacional aí. O Pedro, tipo assim, na época do Colégio Naval, acho que você não estava aqui na hora que eu estava contando da parte de prova de física, que eu tirei 2,5 na primeira prova, e falei que, porra, não ia dar para passar e tal. Cara, a gente começou a estudar por questões, e o Pedro era um cara que ele sempre me ajudou. Por quê? Porque eu chegava para ele e falava, cara, não, ele sempre foi mais inteligente que eu. E eu chegava para ele e falava, Mentira. cara, não tô entendendo essa questão aqui, porra, me ajuda. Aí ele chegava lá e me ensinava aquela questão. Então, tipo assim, a gente construiu uma amizade aí que, porra, a amizade vai até hoje. Então, assim, até hoje a gente se fala, a gente, porra, quando a gente conversa, parece que a gente nunca ficou afastado, cara, porque sempre tem muito assunto, sempre tem muita conversa, e sempre é uma conversa agradável. Eu até falei para ele, porra, cara, participa lá da reunião, porque, porra, você também tem muita experiência para passar para a galera. O Pedro aí, hoje ele é policial federal, cara brabo, cara, porra, tá. É É, não, brabão. tem alguma brincadeira aqui que nem dá para fazer, que como tá gravando, mas eu lembro que eu perguntei para ele assim que ele entrou na Polícia Federal, eu perguntei para ele, e aí, cara, já trocou muito tiro com bandido, não sei o quê? Aí ele, não, tiro eu não troquei não, só dei tapa na cara. Aí pô, então é isso, a gente tá participando aí, o Pedro quer falar alguma coisa, o Carvalho? Cara, só. Deixa eu me chamar de Carvalho, né, porque era o nome de guerra dele lá, mas fala aí, cara. Não, mantém Carvalho. Pô, cara, é um grande prazer aí estar falando contigo de novo. Pô, Vitão, vocês podem confiar aí que é um cara extremamente competente e quando ele bota um negócio na cabeça, não tem quem tire, não. É o cara teimoso. E eu acho que isso tem muito a ver com essa questão do concurso, né? No concurso público a gente tem que ser insistente, porque o verdadeiro benefício que a gente conquista disso é no longo prazo. Aquela pessoa que está sendo muito imediatista, eu acho que não pode colher bons. É difícil colher bons frutos do concurso no curto prazo. Concurso de alto nível, eu não sei qual o nível que a galera está aí, já está estudando há muito tempo ou não, mas você tem que ter a mente muito voltada para a tua preparação comportamental e entender esse processo que é um retorno que você tem de longo prazo. A gente fala muito, você vê muito nos cursinhos aí, né, a galera falando de método de estudo, de até o que o Vitor está falando agora, né, mas muitas vezes esquece muito da parte comportamental, né. A parte comportamental é a base de tudo, cara. Se você não, Ah, primeira exatamente. coisa, você tem que saber o que você quer e a partir daí, saber como chegar lá e aceitar pagar o preço. Se tu aceitou pagar o preço, então não tem quem vai te fazer parar. Agora, se você não entende esse processo, não sabe qual é o preço que tem que ser pago para atingir aquele objetivo, ou não sabe qual é o objetivo que você quer, com muita clareza, não sabe exatamente aquilo que você É, quer, aí eu acho muito difícil que você vá conseguir alguma coisa, porque a primeira preparação, antes de qualquer método de estudo que você vá fazer, é essa questão da preparação mental comportamental. Isso pode te desestabilizar de uma forma que pode te tirar do jogo rápido, te desviar do caminho. Aí o tempo vai passar, e o tempo vai passar de qualquer jeito, né? Faça ou não. Se exatamente. você estudar, ou se você não estudar, o tempo vai passar. A, Daqui a a um prova vai ano, chegar, a prova vai a prova chegar. vai chegar, você vai ser reprovado e se você talvez você nem faça e vai olhar para trás, vai ver amigos seus, pessoas próximas passando e vai bater aquele arrependimento. Então, uma coisa que eu sempre costumo dizer, que não é nem uma frase minha, mas uma frase que eu aprendi ao longo do tempo, essa caminhada aí, é que a dor da autodisciplina
é muito melhor do que a dor do arrependimento. E você olhar para trás, se arrepender daquilo que você poderia ter feito e não fez por preguiça, porque você não teve objetividade, você não teve clareza daquilo que você queria e não conseguiu por causa dessas condições. Sentar a bunda na cadeira, estudar para conquistar aquele seu objetivo, essa dor do arrependimento, ela sem dúvida é muito maior do que a dor que você vai ter hoje sentando sua bunda na cadeira e estudando. Ainda que você não passe, cara, pode ter certeza total, absoluta, que nenhuma. A gente costuma falar que não existe letra morta na Constituição, né? Cara, nenhuma letra que você escrever Sim. vai ser morta, porque tudo isso em algum momento vai ser reaproveitado no futuro, né? Eu estou nessa jornada aí também de concurso já há um tempo, entrei na Polícia Federal, aí fiz todo o concurso de 2018. E, cara, eu nunca imaginei que eu fosse encontrar prazer no trabalho, né? Já dizia seu Madruga, o ruim não é o trabalho, é ter que trabalhar, né? Mas na Polícia Federal eu encontrei uma coisa diferente, que é exatamente esse prazer que a atividade te proporciona. Então, se alguém tiver aí visando a área policial e tal, principalmente a PF, e qualquer dúvida que tiver aí, eu estou total disposição também para trocar ideia, conversar, ou sobre qualquer outra coisa também. Então, só agradecer o Vitão aí também. E, cara, pode confiar nesse cara aí que ele é bravo. Esse aí. Beleza Beleza? Brabeza tá contigo, né, cara? Mas Não, tá vamos, não, cara. Eu sou fichinha aí do teu lado. mas vamos lá, então. Aí, pô, ó, o Pedro, então, ele é da área da Polícia Federal agora, né? Também porra, é um cara que sabe muito, é um cara também que está sempre lendo, sempre se atualizando. Ontem a gente estava conversando sobre estratégias de estudo, técnicas de estudo, como é que a gente pode, formas da gente acelerar o aprendizado, porque eu sei que hoje em dia tempo tem aquela frase que é clichê, né? Tempo é dinheiro. No nosso caso, tempo é aprovação, que consequentemente é dinheiro também, né? Que vai vir mais rápido. Então, assim, quanto mais a gente puder acelerar a aprendizagem e também acelerar também a aprovação de outras pessoas, pô, isso seria a melhor coisa que é muito mais gratificante do que qualquer dinheiro do mundo, né? A gente vê que a gente está mudando a vida das pessoas. Então, isso que é legal também da área de concurso, é que uma hora você vê várias pessoas como referência, mas chega um determinado momento que você se torna referência para várias outras pessoas também. Isso é bem bacana do mundo dos concursos. Aí, vamos lá, eu vou começar a falar aqui do pós-edital do ISS Rio, como foi. Como eu já falei para vocês, eu estou com uma expectativa muito boa de ser chamado. Já sei que não vou ficar dentro das vagas, tá? Pelo ranking lá do Olho na Vaga, eu já tô fora das vagas, mas eu estou com uma expectativa aí de ficar dentro dos 100. Estou torcendo para que as anulações não me prejudiquem, porque teve duas questões que o justo é a FGV anular essas duas questões, tá? Porque realmente elas foram feitas de forma incorreta. Uma delas foi baseada em legislação revogada e a outra lá de raciocínio lógico não tem resposta. Mas essas duas questões, infelizmente, eu acertei. Uma delas eu acertei porque realmente dava para você resolver a questão, se você conhecesse a legislação, mesmo estando revogada. E a questão de raciocínio lógico, naquela correria lá de marcar o cartão resposta, eu não tinha marcado uma letra B. Aí eu falei, quer saber? Vou marcar essa daqui letra B, já que eu não marquei nenhuma letra B. E aí eu fui e acertei. Então, assim, essas duas questões eu sei que eu sei que eu não vou ganhar, eu sei que eu não vou ganhar ponto, e o justo é que a FGV anula essas questões. Isso daí vai me fazer perder posição lá. Então, eu espero que eu não perca muita posição. Mas vamos lá, o edital do ISS Rio, ele saiu no dia 22/5/2023. Por que que eu não me esqueço dessa data? Porque foi no mesmo dia que eu estava tomando posse no Cefaz Ceará. Enquanto eu tomava posse no Cefaz Ceará, estava saindo o edital. Aí eu falei, não acredito. Eu não acredito que está tudo tão sincronizado assim. Aí é mais uma vez que eu falo para vocês, que bate um arrepio quando eu falo. Porque foi no mesmo dia. E aí, por que que foi bom ter sido no mesmo dia? Porque o que acontece? Eu já ia para posto fiscal. E a gente ia escolher em qual turma a gente ia cair, porque dependendo da turma que a gente cair,
isso ia definir em qual data a gente ia estar de plantão. E aí eu ia escolher entrar numa turma que era a primeira turma que já ia pegar plantão. Porque o que acontece? Como eu não ia estar morando lá, eu ia estar morando aqui no Rio, eu queria pegar plantão o mais rápido possível para já vir para o Rio. E aí eu ia pegar essa turma. Só que se eu pegasse essa turma, eu ia cair de plantão no dia da prova do ISS Rio. Para vocês verem como as coisas acontecem. O edital saiu no mesmo dia da posse. 3, 4 dias depois, eu estava escolhendo qual turma eu iria pertencer. E aí, com o edital e com a data da prova, eu pude escolher a turma que eu ia cair, que ia ser uma turma que não ia estar de serviço no dia da prova, e aí eu consegui ficar mais tranquilo quanto a isso. Porque até então isso me preocupava. Eu falava, só falta eu cair de plantão no dia da prova do ISS Rio. Porque para trocar de plantão lá é muito complicado. Porque, tipo assim, a turma lá é como se fosse uma família. Então ninguém quer sair de uma família para ir para outra. Entendeu? Então, assim, é praticamente impossível trocar de plantão lá, lá na Cefaz Ceará, né? Aí, beleza, o edital, ele saiu no mesmo dia, e aí eu falei, é a chance da minha vida. Só que lembra que eu já tinha cometido esse erro lá no TCE do Rio, de falar que era a chance da minha vida? Aí eu mudei esse discurso que eu falava antes. Eu falava, não, não é a chance da minha vida, vai ser só mais uma prova. Se eu passar, beleza. Se eu não passar, a vida continua. A vida continua, vão ter outras oportunidades. Graças a Deus, eu já estou aqui na Cefaz Ceará. Lá eu conheci 2 colegas do Rio também. E um deles falava, cara, larga esse negócio de concurso, cara, chega, cara, vai aproveitar a vida, não sei o quê. Porra, vai fazer ISS Rio, porra, cara, tu tá num cargo top aqui, não sei o que. Eu falei, não, cara, eu me propus a fazer isso, porra, eu vou até o final agora. Aí nessa eu consegui puxar o outro colega, o terceiro, ele estava meio em dúvida se fazia ou não, não sei o quê. Aí eu falei, porra, vamos fazer, cara, tu é carioca também, não sei o quê, tu vai ficar perto da tua família. Ele, porra, então tá, vou estudar e tal, beleza. Aí começou a estudar, mas no meio do caminho ele chegou para mim e falou, cara, cansei, não quero estudar mais, não vou fazer esse concurso do ISS Rio, não. Já até comprei uma passagem aí para Portugal, vou aproveitar um dos períodos de folga que a gente vai ter, vou viajar com a minha esposa e tal, e chego, vou aproveitar a vida agora. Aí eu fiquei sozinho, eu falei, porra, não, mas como eu já tô na batida, agora eu vou até o final. Vou lá, vou fazer a prova e tal, e vou até o final. E aí, quando saiu o edital, o que que eu pensei? Vou fazer Guruja. Eu cheguei até a comentar com vocês, vou fazer o Guruja concurso, porque, pô, o Guruja concurso tá aprovando pra caramba. Porra, eu não tô tendo tempo de planejar o meu estudo, então eu vou fazer o Guruja para ver como é que vai ser. Aí, beleza, comecei a fazer o Guruja. Consultoria. Acho uma consultoria muito top, tá? Os materiais que eles oferecem, muito top. Os materiais que eles montam, né, também, os resumos visurados, as leis e tal. Eu não sei se eu não sei se a Lia, se o Mauro, não sei se vocês fizeram o pós-edital com Coruja, mas o que que aconteceu? Aí a gente teve um porém. Eu estava ficando com um tempo muito limitado, porque eu ficava 10 dias de folga e ficava 5 dias no plantão. Os 5 dias de plantão, eu não conseguia estudar praticamente nada. E aí, os 10 dias de folga, o que acontece? Quando você está 5 dias fora e chega 10 dias para ficar em casa, você tem vários afazeres em casa para fazer. Entendeu? Então a esposa vem lá e fala: ah, pô, Via, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a gente vai ter que. A gente vai, pô, a gente está sem armário nenhum aqui, porque ainda mais que a gente tinha vindo para um apartamento novo. A gente tem que ver essa questão do apartamento, não sei o que. Tá. Então acaba que os 10 dias eu não conseguia dedicar exclusivamente para o estudo. Então eu achava que eu ia conseguir fazer uma carga horária alta de estudo nesses 10 dias, mas eu passei a não conseguir fazer. E aí o que acontece? Eu comecei num ritmo muito forte de estudo, tá? Fui mais ou menos um mês nesse estudo forte, praticamente o mês de junho todo. Eu fiquei no estudo forte, fazendo com o Guruja, tá? O Guruja eu fiz até o. Eu fiz foram 3 meses de pós-edital. Os 2 primeiros meses eu fiz com o Guruja. Aí fui fazendo. Só que o que acontece? Quem já fez o Guruja aí, sabe que vem as metas. As metas eram 33 atividades, que vinha 31, nessa faixa aí mais ou menos. E tinham as atividades de reforço, que é o quê? Que eram as matérias que você estava indo ruim nas baterias de questões. E aí, tipo assim, quando chegava em economia, direito civil, TI, cara, eu ia muito mal nessas baterias.
E aí as atividades de reforço iam só acumulando, porque elas iam aparecendo lá para eu refazer. E aí eu tinha que ficar refazendo e aí ia acumulando tudo. E em paralelo a isso, o que que eu estava fazendo também? Aí essa já é até o que já até foram umas estratégias que eu resolvi utilizar nesse pós-edital agora. Toda a bateria que eu fazia de exercício, no dia seguinte eu refazia as que eu tinha errado. Toda a bateria eu fazia isso. Então, o que acontece? Eu fiz lá 100 questões no dia anterior, de variadas matérias. Vamos supor que eu fiz 20 questões de cada matéria. No dia seguinte, a primeira bateria de questões que eu resolvia, para eu não procrastinar, a primeira bateria que eu resolvia eram as questões erradas do dia anterior. Isso daí eu fiz religiosamente todo dia. Todo dia eu fazia isso. Eu poderia estudar nada naquele dia, mas as baterias das questões que eu errei no dia anterior, eu sempre refazia no dia seguinte. Então, isso daí, eu acho que é importante vocês refazerem, vocês fazerem isso também, por quê? Porque isso vai estar batendo no ponto fraco de vocês, entendeu? Porque o que vocês vão estar errando muito teoricamente, será o ponto fraco de vocês, entendeu? Então tem que bater em cima disso. E agora, não vale a pena, não vale a pena só você decorar a questão, porque decorar a questão, beleza, aí não vai vir outra questão igual. A questão é entender o assunto, entendeu? É entender ali o que que você errou, você olhar aqueles resumos que vem lá no que o pessoal costuma colocar no Tec Concurso, porque aquele resumo ali, ele vem vários outros assuntos que podem ser cobrados também, entendeu? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu lembro aqui de alguma matéria, sei lá, mas os princípios lá, os princípios administrativos. Então, tipo assim, dessa vez cobrou eficiência, mas da próxima vez pode cobrar impessoalidade. Então, tipo assim, se você olha um material esquematizado daquele, com todos os princípios ali, se vier o outro princípio cobrando numa outra questão depois, você vai estar sabendo também. Então, essa é a importância também de você conseguir explorar a questão ao máximo para você aprender, para você fortalecer o teu ponto fraco e para você não errar numa próxima vez que aquilo for cobrado, porque os assuntos se repetem, isso é fato. Então, essa foi a minha experiência, tá? É uma consultoria muito boa, é uma consultoria muito top, mas o que acontece? Eu já tinha esse conflito dentro de mim e agora eu confirmei mais ainda. Consultoria padronizada, ela só vai servir para um grupo específico de pessoas. Qual é esse grupo? São as pessoas altamente disciplinadas e as pessoas que têm muito tempo disponível. Entendeu? Então, ou seja, se você tem essa característica de altamente disciplinado e com uma alta disponibilidade de horário de estudo, você vai conseguir se adequar bem ao guru de concurso e vai conseguir um resultado bom, porque realmente a consultoria deles, a preparação que eles fazem é muito boa, tá? É muito direcionada, é muito boa. Então, como eu não estava conseguindo acompanhar, eu falei, eu vou ter que tomar uma decisão. E aí, o que que começou a acontecer? Começou a acumular as metas para mim. Eu comecei a entrar no estado de estresse enorme, porque eu não estava conseguindo fazer as metas. E aí, quais são os primeiros sintomas que acontecem comigo quando eu fico ansioso? Começa a aparecer casquinhas na minha cabeça, que não é caspa, é um negócio diferente que aparece em mim. Então, quando começou a aparecer isso em mim, eu falei, opa, calma aí, eu já vi essa história antes, eu vou ter que desacelerar, eu vou ter que dar uma parada e vou ter que desacelerar. E aí eu falei, eu vou ter que sair do Guruja, eu vou ter que fazer da minha forma, porque da minha forma eu consigo adaptar o meu estudo à minha atual situação. Eu consigo fazer algo individualizado para mim mesmo. E aí por isso que é importante também ter esse autoconhecimento, entendeu? De você se autoconhecer e ver, pô, calma aí, o que que dá certo para mim? Eu comecei a perceber também no Guruji, o que acontece? Eles estavam dando uma carga muito alta para a parte da legislação específica. E não estava dando uma carga tão alta, por exemplo, para direito constitucional. Direito constitucional é ser peso 2, pô. Entendeu? Então, e direito constitucional, eu não estava indo bem nas baterias de questões. Aí eu falei, caramba, eu estou me ferrando aqui nas baterias de questões e vou me ferrar lá, porque eu não estou vendo com muita intensidade direito constitucional. E aí, essas coisinhas começou a me acender um alerta, a falar, caramba, calma aí, eu vou ter que fazer algo diferente aqui no meu estudo. E aí foi quando eu decidi sair. Só que enquanto eu estava no Guruja, o que que eu ia fazendo? Toda a bateria de questões que eu resolvia lá pelo Guruja, o que que eu fazia?
eu separava as questões que eu errava, ou as questões que eu acertava com dúvida, eu marcava ela como favorita, que era justamente para quando eu estivesse chegando perto da prova, eu ficar resolvendo só essas questões favoritas, que eu tinha marcado como favoritas. E também, quando eles passavam a meta de legislação tributária e a parte de processo administrativo, eu não seguia a meta deles, porque eles pediam para ler a lei seca. Só que o que que eu fiz? Eu peguei lá no Tec Concurso, filtrei todas as questões inéditas, por exemplo, peguei lá legislação tributária, filtrei todas as questões inéditas de legislação tributária e fui resolvendo na ordem, uma por uma. Aí o que acontece? Legislação tributária, por exemplo, eu não lembro agora, mas eu acho que deu umas 600 questões lá inéditas de legislação tributária. Aí, ao invés de ler a lei seca, eu filtrei as 600 questões e ia resolvendo uma por uma, entendeu? Por exemplo, ia lá uma, duas, aí a primeira bateria eu resolvia 50 questões, então eu resolvia da 1 a 50. Aí na segunda bateria eu ia resolver da 50 a 100. E assim eu fui indo até a 600. E aí o que que eu fiz? Eu fui marcando as questões que eu errava e as questões que eu achava que, assim, as questões que eu achava que poderia ser cobrado. Por exemplo, questão de prazo, questão de vedações, esse tipo de questões assim que você vê que é típico de questão de realmente ser cobrado em prova. E as questões que eu via que era intuitiva, que dava para resolver só no bom senso, aí eu deixava passar, passava direto. E aí eu fui, fiz esse primeiro ciclo, resolvi as 600 questões. Depois eu comecei a resolver só as que eu tinha marcado como favorita, e aí fiquei nesse ciclo até o dia da prova. Então, assim, o meu estudo da lei seca foi exclusivamente através de questões. Por quê? Porque foi uma prova decoreba. E eu já sabia que havia uma prova decoreba a parte específica. Então, eu sabia que eu tinha que decorar essas picuinhas, porque se caísse essas picuinhas, eu tinha que estar conseguindo acertar. E foi o que aconteceu. Se você, quem fez a prova aí sabe que a parte específica, a prova da tarde, ela veio cheia de picuinha. E aí, se você não tivesse afiado nessas picuinhas, você ia caindo ali nas pegadinhas, entendeu? E ia ficando pelo caminho. Então, assim, isso foi bom porque teve questões ali, uma questão só, às vezes eu resolvi 5 vezes, teve questões que eu resolvi 6 vezes, entendeu? Então ela estava bem no automático para mim. Então isso foi bom. Aí tá, aí tive que sair do Guruja, faltando um mês para a prova. Eu falei, não vai dar para continuar no Guruja. Aí o que que eu fiz? Falei, vou testar os cadernos do Andretti. Aí fui e comprei o caderno do Andretti lá, que eu não sei se todo mundo conhece, mas ele monta os cadernos no Tec e vende um pacote com o link dos cadernos do Tec. Ele dá uns materiais extras também, como, por exemplo, um material lá em PDF da jurisprudência, direito constitucional, dá um de jurisprudência e direito administrativo e um de constitucional, e um de tributário, né? Aí, beleza. Só que o que acontece? O pacote que ele vende é se você tivesse iniciado desde o início do edital. Então, lá tinha 400 questões para resolver, 300. Faltando um mês para a prova, eu não ia conseguir resolver 400 questões só de uma matéria. Não ia dar para resolver isso tudo. Então, o que que eu falei? Ferrou. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei os cadernos que ele tinha montado, fui lá, abri no meu Tec e fiz um filtro do filtro. Usei o filtro dele para fazer o meu próprio filtro. Entendeu? Então, através do filtro que ele fez lá no Tec, eu montei o meu filtro com menos questões. Então, se o caderno dele lá tinha 400 questões, eu peguei o filtro dele e passei para 100 questões. E aí, o que que eu fazia? Qual era o meu critério? De resolver as questões mais recentes. Então, eu pegava lá questões de 2023, 2022, até chegar a 100 questões. Chegou a 100 questões, pum, parou. Eu vou ficar resolvendo só essas 100 questões aqui. Aí, beleza. Quando chegou, faltando 2 semanas para a prova, o que que eu fiz? Parei de resolver esses cadernos e fui só para o caderno de favoritas. Aí, nos cadernos de favoritas, eu fiquei indo e voltando até o dia da prova. Aí, aliado a isso, o que que eu fiz? Simulado do estratégia. Cara, o simulado do estratégia é essencial. Por quê? Quando eu fiz a prova do Cefaz Minas, eu comecei a fazer a prova, eu falei, o que que eu estou fazendo aqui, cara? Eu senti um cansaço mental no dia da prova absurdo. Foi quando eu percebi ali, é o que eu te falei, ciclo de melhoria contínua. O quê?
ver o que que deu errado em um para acertar no outro. No Cefaz Minas, eu falei, cara, o que que eu estou fazendo aqui? Sabe quando você fala assim, vou começar a malhar? Aí você pegava 20 de cada lado no supino quando você estava no teu auge da malhação. Aí você tá um ano sem malhar, você vai botar 20, na hora que você bota o peso para fora lá do aparelho, vem tudo no teu peito, porque você não tá mais com condicionamento físico para aquele peso todo. Entendeu? Então foi justamente o que aconteceu ali. Porque o que acontece? Você resolver questões lá no Tec Concursos é totalmente diferente de você chegar no dia da prova e resolver questão ali no dia da prova. Você fazer uma prova de manhã, depois fazer uma prova à tarde, é totalmente diferente. Então, o que que na Cefaz Minas eu aprendi? Eu precisava treinar a minha resistência de fazer prova. E aí, como que eu vou treinar minha resistência de fazer prova? Usando os simulados do Estratégia Concurso. Então, foi o que eu fiz. O Estratégia Concurso, eles deram 10 simulados para resolver. E aí, eu consegui resolver 8 simulados. Então, eu comecei a resolver, faltando mais ou menos um mês e meio para a prova, foi um mês e pouquinho que faltava para a prova. Não ia dar tempo de eu resolver os 10, porque eu estava resolvendo 2 simulados por semana. E aí, como é que eu resolvi esses simulados? Eu imprimia em papel e simulava mesmo como se fosse o dia da prova. Fazia P1 na parte da manhã e fazia P2 na parte da tarde. Então, eu simulava igualzinho, como se fosse o dia da prova. Resolvia e tal. Aí, quando eu resolvia as duas provas, aí eu chegava no final do dia, ia lá e conferia o gabarito. O primeiro simulado que eu resolvi, eu tive a mesma sensação do Cefaz Minas. Eu falei, o que que eu estou fazendo aqui, cara? O que que eu tô fazendo aqui? O cansaço mental era enorme. Quando eu fiz o segundo simulado, eu já comecei a sentir um cansaço menor. Quando eu fiz o terceiro, eu já não estava sentindo mais cansaço ao resolver aquele simulado. E aí, ou seja, eu comecei a entrar no ritmo de resolver prova. Tanto que no dia da prova do ISS Rio, quando a gente Todo saiu da domingo, P1, oi? todo domingo tu fazia Não, simular? o que acontece? Como eu tava nessa batida de plantão, não dava para eu fazer dessa forma assim, todo domingo. Aí o que que eu fazia? Cheguei do plantão sei lá, cheguei do plantão na terça. E eu só vou na quarta-feira da semana seguinte viajar de novo. Eu fazia um simulado na quinta-feira e na outra semana eu fazia um simulado na terça, entendeu? Mas, tipo assim, eu já me programava antes. Eu vou fazer o simulado nesse dia e depois eu vou fazer no outro dia, entendeu? Eu não chegava no dia e falava assim, hoje eu vou fazer, acordei, hoje eu vou fazer simulado. Não. Aquele dia ali já era reservado para o simulado. E aí eu só fazia o simulado naquele dia. Porque também depois que eu terminava o simulado, eu estava exausto. A minha cabeça eu não aguentava fazer mais nada, assim, de estudar, de estudo, eu não conseguia fazer mais nada. Então eu fazia dessa forma. E aí o simulado eu achei que me ajudou bastante. Uma foi para quê? Uma foi para medir se eu estava no caminho certo ou não, tá? Tinha matérias lá que eu via que não estava no nível da FGV. Eu via, uma estava um nível muito mais difícil do que a FGV cobrava, e outras eu via que estava no nível muito mais fácil do que a FGV cobrava. Mas o que que eu estava interessado ali com o simulado? Eu não estava interessado em aprender. Eu estava interessado em ganhar resistência de prova. Em chegar no dia da prova e não ficar me sentindo cansado mentalmente. Esse foi meu objetivo com o simulado. Claro que, como consequência, depois, quando eu estava conferindo o gabarito, eu pegava ali vários conceitos que eu errei e você acaba aprendendo várias coisas que você estava ainda com uma lacuna ou com uma deficiência naquele assunto. Então, era válido para isso também, mas o objetivo principal que eu fiz nos simulados foi para ganhar essa resistência. E foi algo que me ajudou muito, porque na P1 eu vi que teve muita gente que saiu, porra, da P1 exausta. Falou assim, cara, não vou nem tentar P2, porra, Eu tô saí cansado. eu saí muito. Foi, né? O Então, porque, primeiro desse momento que eu tive com meu pai, né? sim. Não, exatamente, Então, você ainda, assim, o meu foi um problema emocional, eu cheguei muito abalado e eu falei, vou fazer a prova. Então, assim, eu perdi o time, cheguei na parte de exatas, eu deixo sempre, porque eu sou fraco em exatas, né, diferentemente de você, sou fraco em exatas, então deixo para o final. Sempre quando eu deixo para o final, eu acabo perdendo muito tempo, não consigo concluir tudo. Então, assim, essa parte simulada eu não fiz ainda, porque eu preciso fazer, porque normalmente falta tempo ou para contabilidade ou falta tempo para fazer exatas. Sempre a parte de exatas eu perco muito tempo, acaba tendo que chutar muito. sim. E aí, o que acontece?
É o que eu falo para vocês também. Esse ciclo ele é muito importante, esse ciclo da melhoria contínua. Porque quando eu entrei nesse pós-edital do ISS Rio, eu já estava com a bagagem toda do Cefaz Minas, entendeu? Então, tipo assim, no Cefaz Minas, quando eu comecei o pós-edital lá no Cefaz Minas, o meu índice de acerto era baixo, porque eu estava muito tempo sem estudar para FGV. Eu estava estudando muito para o CESP. E aí, até eu pegar o jeito da FGV, eu apanhei muito nas questões lá no Cefaz Minas. Mas quando eu já entrei no pós-edital do ISS Rio, pô, a minha bagagem de estudo já era outra. O meu índice de acerto em questões já era outro. Entendeu? Então para vocês verem, o quanto assim, foi mais ou menos um ano de diferença. Olha o quanto, olha um ano, quando você faz um negócio com constância, o quanto você consegue crescer. Entendeu? Então isso é muito importante também, é ter essa visão, e é muito importante ter as métricas também. Você está medindo isso. Por isso que eu vou mostrar para vocês também, depois, os meus números aí nesse pós-edital do Rio. Outra coisa importante também que eu separei aqui foi o quê? Foi que nesse pós-edital do SSI eu decidi não expor o meu estudo, como eu fiz no Cefar Minas. No Cefar Minas, eu estava lá, todo dia eu falava, o caderno que eu fazia de questões e tal. Não sei. Só que o que acontece? Eu senti uma pressão muito grande com isso. Porque quando você expõe seu estudo, você se coloca. Era para não acontecer isso, mas inevitavelmente acaba acontecendo. Quando você expõe o seu estudo, você começa a entrar numa pressão de ter que demonstrar resultado. Você fala, caramba, eu estou expondo, eu tenho que mostrar para eles que isso dá certo, pô. Entendeu? E se não der? Aí você começa a entrar nesse conflito. Então eu comecei a entrar numa crise de ansiedade no Cefaz Minas grande por causa dessa questão de estar expondo o meu estudo também. Então, no ISS Rio, eu falei, eu não vou expor nada. Por quê? Porque quando eu quiser mudar a minha estratégia, eu mudo e que se dane, entendeu? Eu não vou precisar ficar dando satisfação do porquê que eu estou mudando. Porque durante o meu pós do ISS Rio, eu mudei de estratégia várias vezes. Por exemplo, eu saí do Coruja, fui para o caderno do Andretti. Depois do caderno do Andretti, eu fiz os meus próprios cadernos. Depois eu fui e fiquei estudando só por questões favoritas. Então, tipo assim, eu fui mudando várias vezes. Então, o fato de eu não estar expondo foi melhor de eu estar fazendo essa transição, porque eu não tinha que ficar dando muita explicação para ninguém. Então, foi importante. Então, eu acho importante, nesse período, assim, principalmente em pós-digital, que é um período de muita pressão, a gente ficar mais reservado. Claro que isso vai de cada um vai se conhecer e vai saber o que é melhor para si. Mas, para mim, isso foi muito bom, eu ficar mais reservado, entendeu? Porque foi uma pressão a menos para mim, essa forma como eu fiz de estudo. E aí, outra coisa que. Aí falei dos simulados de estratégia, a sistemática de estudo que eu utilizei foi repetição o tempo todo, tanto que teve várias questões que, se for olhar lá no meu histórico do Tec Concurso, ela foi resolvida 5 vezes, 6 vezes. Então, assim, eu resolvi uma mesma questão à exaustão, entendeu? Tipo assim, errei, no dia seguinte ela vai entrar de novo, vai entrar lá vai entrar nos meus favoritos. E aí depois, como favoritos, eu vou resolver de novo, e por aí vai, entendeu? Então ficava nessa repetição. O que você me orienta com matérias? As exatas em geral, né? Contabilidade, economia e TI. Assim, contabilidade eu comprei um outro curso agora, de hoje monto, né? E tenho gostado bastante, eu não sei se você conhece. É o que corrige a maioria dos em vídeo, o Tec Concurso. Tenho gostado muito. Eu comprei para tentar evoluir, só que acabei não conseguindo assistir às aulas dele para prova devido ao problema que aconteceu. Assim, eu Sim. quero melhorar muito, eu sou fraco, bem fraco mesmo, assim, ser 3 de 10. Assim, essa parte, e essa de contabilidade, eu acerto 5, dessa vez acertei 2 só. Em contábil, assim, fiquei muito mal. Né? Então, eu nem peguei para corrigir se eu errei sem saber a matéria ou se eu errei por falta de atenção. Ó, vamos lá. Assim, o que melhorar aqui é ser assim. A prova do ISS Rio, a porcentagem de acerto que você fez ali não diz como você está na matéria, tá? Não diz. O que diz como você está na matéria é o seu índice de acerto das questões que você está resolvendo em casa. Porque acontece? A P1, principalmente do ISS Rio, foi correria. Então teve questões ali que teve que chutar. Por exemplo, contabilidade, eu tava com mais de 80% de acerto em casa. Lá no dia da prova eu fiz 5 de 10. Teve duas que eu nem consegui ler direito, eu tive que chutar. Então, e veio uma prova difícil, veio uma prova diferente. Então, tipo assim, o teu índice de acerto do dia da prova não Sim, diz sim, sim. quem Também você é na achei isso. matéria.
Entendeu? É muito importante você ver como é que está teu índice de acerto resolvendo em casa. Entendeu? Você resolvendo ali com papel e tal. O que que eu recomendaria? Tipo assim, eu sou muito focado em estudar por questões, né? Então, o que eu recomendaria seria o seguinte: você pegar, fazer cadernos pequenos no TEC, tipo, fazer caderno, sei lá, com 10 questões só, por exemplo. E aí você resolver aquelas questões ali e você olhar com muito cuidado como é que é a resolução de cada uma delas, entendeu? Principalmente as que são de cálculo. Você conseguir ali entender o passo a passo ali de cada questão. E aí, conforme for, depois você faz um caderno de 10 questões só com o assunto daquela que você errou, para você ver se você pegou bem os conceitos e tal. E sem pressa, entendeu? Porque o aprendizado não adianta, realmente ele não vem de forma rápida, entendeu? Então ele vem de forma gradual. Você vai entendendo um conceito aqui, daqui a pouco você entende mais uma coisinha ali. Outra coisa importante também que eu peguei nesse pós-edital, eu já estava com uma suspeita sobre isso e agora eu meio que bati o martelo com relação a isso. Não adianta estudar cansado. Estudar cansado é perda de tempo. Por quê? Porque você não vai estar, Não adianta. principalmente matéria de exatas, matéria que demanda muito raciocínio, você vai estar com a cabeça cansada, você vai errar quase tudo, e aí você vai estar com uma falsa sensação de que você está ruim naquela matéria. Mas não é, não necessariamente você está ruim naquela matéria. Às vezes pode ser só porque você estava cansado. Entendeu? E aí você não está conseguindo raciocinar naquele assunto naquele dia, naquele momento. Eu, eu me surpreendi em empate. Eu falei, eu não peguei empate. Eu deixei os últimos 5 dias. Eu falei, vou pegar parte, assistir os vídeos todos do Academia da Tributação, assistir todos os e todas as baterias de empate que tinha para resolver tirar do. Eu acertei na prova. Foi a melhor matéria que eu fiz. O resto tudo fiz 5 de 10. Sim. Porque se você for ver, Eu assim, foi bem decoreba, né? Os assuntos, com muita surpreendi nessa parte. detalhezinho. Né? É uma matéria que estava zerada. Eu acho que eu, a- eu acho que o teu tá dando alguma interferência, Meu fone, o Cleber. Eu acho que o Cleberton tá dando alguma eu interferência. levo É, o teu fone. acho que o teu fone tá dando alguma interferência, Cleber. Vai, fala aí, ô Mauro, para ver se vai ficar Ele ruído. desconectou lá e melhorou. Ah, então, ó, Agora então, tá ouvindo? agora eu tô ouvindo, porque tá dando interferência mesmo, Cleber. Fala aí, Mauro. Então, foi o que eu falei. Eu falei, pô, eu não estudei nada, eu tinha deixado o PAT que ali pro final, né? A PAT e enquanto lá da parte lá da Academia do Tributo Liberou os vídeos. Falei, eu vou fazer PAT com PAT. Peguei 5 dias. 3 dias de vídeo e 2 dias antes da prova fiz só a questão. Tudo que é questão de parte do início ao fim eu fiz. E fui revisando as erradas. Aí acertei 8 de 10. Foi a melhor nota que eu. E aí, achei que eu fosse zerar e a melhor que eu tirei. Foi 8 de E 10, né? assim, eu me surpreendi. Às vezes, não, às vezes da onde a gente menos espera é que vem a Em salvação, compensação, né? Simples Nacional, eu peguei Simples Nacional porque eram 37 vídeos. Eu falei, essa eu sei que eu vou perder muito. Entendeu? Simples Nacional estava pesado, achei pesado a prova de Simples Nacional. Aí acertei acho que 3 de 10 de Simples Nacional, mesmo assim achei bem difícil. Mas meu maior problema foi a parte de exatas. Não, E aí a chega P1 foi muito, meu. a P1 foi o terror aí do. Aí eu acho, assim, eu acho que Apesar que o condicional tá puxado, condicional também, eu achei a de E- condicionalidade muito pesada. que foi isso que começou a. Acho que a Lia falou que não está escutando mais. Tá escutando aí, Lia? Tá escutando, Lia? Eu acho que deve ser o. Sai da reunião e volta ali. Aconteceu comigo. Escreve para ela sair e Deixa eu voltar. escrever Aconteceu aqui. comigo também. Eu tive que reunião e voltar. Vou mandar aqui para ela. Tá ouvindo agora, Lia?
Saiu. ouviu aqui. Aí, enfim, eu acho que eu falei assim, tudo que eu tinha para falar. Eu vou compartilhar aqui com vocês a parte dos números aqui do meu pós-edital, que eu acho bacana a gente fazer uma análise disso. Vê se vocês estão vendo aí a tela compartilhada. Sim, sim. Sim. Aham. Beleza. Aí, Positivo. aí, ó, aqui foi o. Ó, deixa eu. Ó, vamos lá. Eu medi aqui minha quantidade de acertos basicamente pelos simulados que eu fiz. É o que eu falei, foram 10 simulados que o Estratégia fez. Eu fiz 10 simulados do. Desculpa, eu fiz 8 simulados dos 10. Teve dois que eu não consegui fazer, aí eu tive que pular para os mais recentes. Então eu fiz o simulado um, 2 e 3, o 4, aí o 5 e 6 eu tive que pular já direto para o 7. Eu não consegui fazer o 5 e 6 porque não ia dar tempo até o dia da prova. Então, assim, quando eu comecei a fazer os simulados, eu comecei a ver, caramba, eu tô brigando por uma vaga. A minha média tá boa nos simulados. E aí, nos dois primeiros simulados, eu fui muito bem, fiquei aqui com 83, 85%. Eu falei, caramba, eu tô brigando para estar lá entre os primeiros. Aí, no terceiro simulado, minha média já caiu. No, no quarto, no sétimo, minha média se manteve igual do terceiro aqui, ou seja, a minha média ficou girando aqui em torno de 75%, 77%. Aí no nono e no décimo, no nono eu fiz 76% de novo, mantendo aquele índice lá que eu já vinha mantendo. No simulado 10 eu dei uma esticada, que foi o último simulado, foi na semana da prova. Eu até falei, caramba, porra, eu tô chegando forte para a prova. E eu não esperava, porque, tipo assim, eu estava me sentindo cansado, eu não estava conseguindo botar uma carga horária alta de estudo já. No último mês, eu não consegui fazer uma carga horária alta de estudo. Na verdade, teve dia que eu nem estudei. Mas eu entrei numa, o que que eu pensei? Eu não vou ficar submetendo meu corpo a estresse. O que que eu vou fazer? Se eu tô estressado hoje, eu não vou estudar, vou descansar e aí amanhã eu retorno. Eu não vou ficar forçando o meu corpo. E essa foi uma estratégia que eu adotei para eu conseguir render bem nos estudos. Porque o que acontece? Se eu ficasse um dia estressado, submetesse meu corpo a estresse, isso ia virar uma bola de neve. No outro dia eu já ia acordar estressado de novo, aí isso ia virar uma bola de neve e isso ia comprometer meu estudo mais ainda. Então o que que eu falei? Estou estressado nesse dia aqui, vou tirar para descansar. Não quero nem saber, não vou fazer nada nesse dia, vou deixar minha cabeça solta. E aí, no outro dia, dormia cedo e tal, no outro dia acordava, já acordava bem melhor. Aí conseguia chegar e estudar. E aí, no dia da prova, esse foi o resultado que eu tive. Português, no dia da prova, qual foi a minha estratégia? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Qual foi a minha estratégia no dia da prova? Eu sabia que a P1 ia vir uma prova para eliminar a galera. Porque pelos simulados já dava para ver que ia vir uma prova pesada. Porque quando eu fazia os simulados, a P1 era sempre a matéria que eu demorava quase 3 horas e pouca para terminar de fazer. A P2 não, a P2 já era mais rápido. Então a P1 eu sabia que o tempo ia ser apertado, eu sabia que não ia dar para fazer todas as questões. E quando a gente está no dia da prova, a gente é mais cuidadoso ao fazer as questões, a gente lê com mais calma, é diferente do dia do simulado, que por mais que a gente esteja simulando ali, a gente sabe que não é o dia da prova. Então a gente não tem o mesmo cuidado. Então eu sabia que a P1 ia ser correria. Então o que que eu fiz? Qual foi a estratégia que eu montei na P1? Vou fazer primeiro o português, que são 20 questões, peso 2, vai ser um diferencial. Depois de português, eu vou para raciocínio lógico e depois eu vou direto para contabilidade, que vai ser lá no final, que vai ser peso 2 também. E aí depois eu vou fazer as outras todas na correria, porque eu sei que vai ser correria. E foi exatamente o que eu fiz. Aí eu fiz a prova de português, e aí português eu fui até bem, o resultado me surpreendeu, mas ao mesmo tempo bateu com o que eu estava tirando nos simulados. Tá? Que eu fiz 17 de 20 e nos simulados eu estava nessa faixa de acertos também. E aí eu fui para a parte de exatos. Quando eu fui para a parte de exatos, eu estava travando, meu raciocínio estava travando, eu não estava conseguindo fazer as questões. Aí eu falei, caramba, ferrou. Aí nessa eu fui para contabilidade. Quando eu fui para contabilidade, começou a travar também minha cabeça. Eu não conseguia fazer os cálculos direito, meu raciocínio estava travando. Eu falei, caraca, ferrou. O que que eu vou fazer? Aí fui para as outras matérias. Só que as outras matérias eu já fiz direto na correria. Aí fui fazendo na correria para sobrar tempo para eu ficar em contabilidade e na parte de exatos. Então fiz na correria as outras matérias, nem li de novo, fui fazendo na correria.
Aí fui para contabilidade, tentei fazer contabilidade o que dava, tinha umas questões lá gigantescas lá de cálculo, deixei para trás, aí fui para exatas. Aí beleza, quando chegou em exatas, a fiscal de prova ela falou que só faltava 1 hora para acabar a prova. Faltava 1 hora e eu não tinha feito quase nada de exatas ainda, e ainda faltava questões de contabilidade, e ainda tinha outras questões lá soltas, lá de civil, administrativo e tal, e TI também que estava solta. Eu só tinha marcado assim o que eu achava que poderia ser, para caso eu tivesse que marcar de qualquer jeito, eu já marcava naquela direto. E aí foi o que aconteceu. Quando ela falou que faltava 1 hora, eu falei, ferrou, não vai dar tempo de fazer. Aí eu comecei a marcar o cartão resposta. Aí eu falei, como eu tenho uma facilidade maior em exatas, e eu sei que essas questões aqui não estão tão difíceis, só demanda ali um tempo para eu raciocinar, eu vou fazer o seguinte, eu não vou marcar elas no cartão resposta agora. Então eu marquei português, aí no cartão resposta eu pulei essas questões de exatas, e fui direto para as outras questões. Comecei a marcar as outras questões, marquei e tal. Contabilidade, tinha umas questões lá que eu realmente vi que não ia, que eu não estava conseguindo raciocinar, meu pensamento estava travado. Eu falei, vou ter que chutar mesmo, chutei. E aí eu voltei Aí quando eu voltei para exatas, faltava mais ou menos uns 20 minutos. E aí eu já tinha feito mais 5. Aí eu falei, porra, não é possível, eu não vou acertar. Eu não... Cara, é sacanagem eu acertar 5 em exatas. Pô, eu tava bem pra caramba no simulado, eu comecei a ter esse conflito comigo na hora da prova. E aí eu fiquei trabalhando em cima de exatas, fiquei trabalhando em cima de exatas lá e tal. Falei, não, tem que sair alguma coisa e tal. Enfim, não saiu quase nada. Tinha uma questão de estatística lá que eu não consegui fazer por nada, que o gabarito no final deu 4/3 e tal, quem fez vai saber aí. Não saiu por quase nada. Teve uma outra lá que eu fiz de forma totalmente aleatória e veio a resposta, eu marquei. Teve uma lá que, pô, depois eu fui ver o gabarito, marquei bobeira, entendeu? Na hora lá eu não consegui resolver, mas a questão era fácil. Aí, enfim, no final eu fiquei com 8 de 10 em exatas. Então, tipo assim, eu falei, caramba, até que, pô, na hora do gabarito, que antes, quando eu saí da prova, eu falei, exatas eu fui mal pra caramba. Eu devo ter feito mais 5 de 10 nessa faixa aí. Então, assim, exatas fui bem. Economia, eu só fui bem por causa de AFO, porque a AFO eu consegui. Foram 5 questões, se eu não me engano. Eu, Assim, eu, eu fui muito mal por causa de Afro. Acertei só as duas de economia e zerei as de Afro, porque eu não estudo Afro, porque eu não estudo para controle, entendeu? não, a AFO que me ajudou foi esse meu estudo prévio que eu tive para controle, na época do TCE do Rio e tal. As épocas que eu estudei para a área de controle acabou ajudando. Porque aí a AFO eu consegui gabaritar e economia eu fiz igual você, eu só acertei duas de 5. Aí no final eu fiquei com 7. Direito administrativo me surpreendeu, porque eu estava indo muito mal nos simulados do Estratégia, na parte de direito administrativo. Mas eu acho que eles estavam pegando um pouco pesado também, e talvez isso tenha sido bom. Então, direito administrativo eu fiz 9 de 10. Direito civil e empresarial fiz 2. Eu acredito que muita gente foi mal também em direito civil e empresarial. TI eu já tava esperando que eu ia mal, então eu fiz só para sobreviver, porque é, era muita matéria, muito conteúdo para ver, e eu sabia que não ia dar tempo, e eles podiam cobrar o que eles quisessem. Então eu falei, eu só quero sobreviver em TI. E aí até que eu achei minha nota razoável, 5 de 10. Contabilidade, 5 de 10. Eu achei que foi uma prova difícil, mas também foi uma prova que teve que fazer na correria. Então, tipo assim, eu não consegui ter tempo para pensar, para tentar resolver algumas questões lá. Teve uma questão lá, que é aquela questão de, agora eu esqueci como é que era se atrasar uma semana, ganha menos de produtividade. Foi uma questão exatamente igual a uma questão anterior. Eu até botei na postagem lá no Instagram essa aqui. Não botei essa questão, não botei não. Eu vou até botar um dia desse. Mas a questão era exatamente igual, ela só mudava os números. Era exatamente igual. Então os cálculos era igualzinho. Se você entendesse passo a passo, era igualzinho. Então essa daí eu já tava no automático de resolver ela, consegui resolver. Aí tá, foi 5 de 10. Aí direito constitucional foi o que eu achei que no Gurus eles estavam dando uma carga muito pouco para direito constitucional. Aí eu tentei aumentar essa carga aí no último mês de estudo, mas assim, não foi suficiente. Dei uma prova difícil também, e aí eu fui mal em direito constitucional, fiz 4 de 10. Direito tributário, foi uma nota que, pô, eu fui para tirar essa nota mesmo em tributário, eu falei, não, eu tenho que tirar uma nota boa em tributário, tem que ser uma diferencial. Nos simulados, a minha nota em tributário não estava boa, mas eles estavam pegando pesado também na matéria de tributário, eles estavam botando questões doutrinárias e tal.
Eu sabia que esse tipo de questão doutrinária, tipo assim, não é tradição da FGV cobrar esse tipo de coisa. Mas eu estava ali no simulado para testar mesmo e tal, então eu fazia, beleza, mas minha nota estava baixa tributária. Chegou lá no dia da prova, eu consegui fazer 18 de 20. A legislação tributária lá do município. Fiz 15 de 20, foi uma nota razoável, mas eu poderia ter ido melhor. Eu errei questão boba na hora da prova, questão lá de qual é o índice de atualização monetária. Todo lugar que eu trabalhei até hoje, o índice de atualização monetária é IPCA. Porra, era só eu marcar IPCA, mas não, na hora eu achei que era pegadinha, que não sei o que, e marquei outra coisa. Enfim, aí errei, pô, era uma questão fácil, eu devia ter acertado essa questão, então errei coisa boba. Processo antiagente tributário, achei que fui bem, 9 de 10. Simples Nacional, achei que poderia ter ido melhor também. Eu estava com um índice bom de acerto, eu fiz 7 de 10. Auditoria, me surpreendi com a minha nota, 10 de 10. Tinha uma questão lá que eu tinha marcado uma alternativa, mas depois eu falei, cara, tem alguma coisa errada aqui nessa alternativa aqui, que era uma de VOF. Eram três itens lá, e você tinha que marcar VOF nos itens. Eu falei, cara, essa daqui tem alguma coisinha aqui que não tá batendo. Eu não consegui identificar o que não estava batendo. Aí, no último momento da prova, eu falei, quer saber? Eu vou trocar minha resposta. Aí troquei e deu certo. Eu fiz 10 de 10. Aí vamos ver, mas esse é o gabarito provisório, né? Vamos ver como é que vai ficar com o gabarito final também, como é que vai ser as anulações, se vai ter troca de gabarito, como é que vai ficar. Esse daqui foi a quantidade de questões que eu resolvia desde que saiu o edital até a véspera da prova. Então, foram 9.075 questões. Eu fiquei com índice de acerto aí de 81, quase 82% de acerto. Entendeu? Então, assim, foi um acerto bom, foi um acerto foi um índice de acerto maior do que eu consegui lá no Cefaz Minas. No Cefaz Minas eu terminei com 78%, aqui eu terminei próximo de 82%, então vocês verem que eu dei uma evoluída. Esse daqui foi a relação entre porcentagem de acerto e porcentagem de erros, meio que se manteve constante. Isso daqui é tudo estatística do Tec Concurso. Meio que se manteve constante a porcentagem de acertos do início até o final. E aqui é o volume de questões resolvidas por essas faixas de dias aí, por esse intervalo de dias. Se vocês forem ver, ó, no início do edital aqui, eu tinha uma quantidade X de questões resolvidas, aí eu atingi o meu máximo e eu fui só decaindo, ó. Eu fui só decaindo. Por quê? Quando foi chegando perto da prova, eu fui perdendo fôlego. É tipo numa corrida que você dá aquele gás final, dá aquele gás inicial forte e depois você vai tentando só manter. Foi o que aconteceu comigo. Então, assim, eu fui só decaindo. E chegou um momento aqui, que foi o que eu falei para vocês. Eu já estava me sentindo com o corpo tão estressado que eu falei, quer saber? Eu vou começar a respeitar meu corpo. Se meu corpo está pedindo para eu diminuir, eu vou diminuir o ritmo. Eu vou diminuir e vou tentar fazer um trabalho, eu acho que isso que é importante também, eu vou tentar fazer um trabalho de convencimento com o meu corpo. Entendeu? Mostrar para ele, pô, calma aí já está chegando, está perto, a prova já tá vindo. Vamos aguentar só mais um pouco. Entendeu? Daqui a pouco, pô, vai ter o tempo todo para descansar. Pô, vai vir a aprovação, salário assim, pô, vai estar na tua cidade. Então eu tentava fazer esse trabalho emocional dentro de mim, que é para tentar justamente convencer o meu corpo a manter ali o meu ritmo de estudo. Porque até o que eu estava falando numa postagem esses dias, que é a questão do consciente e inconsciente, entendeu? Então, assim, o que comanda nosso corpo é a nossa mente consciente, a nossa memória profunda. E essa memória profunda, a gente não consegue acessar ela de forma fácil. A gente só consegue acessar ela de forma, vamos dizer assim, de forma programada. E é ela que comanda nosso corpo. É ela que, quando você acorda, ou você vai direto para o banheiro escovar o dente, ou você vai direto primeiro tomar café e depois escova o dente. Nós somos cheios de comportamentos automáticos. E o estudo, ele também entra nesse comportamento automático. Então, você fazer um trabalho de convencimento do seu cérebro, de mostrar para ele que vale a pena manter o ritmo, vale a pena fazer um estudo massivo e tal, que aquilo vai trazer um retorno bom, isso vai fazer com que o teu próprio cérebro ele faça você manter a tua constância nos estudos. Então, esse trabalho é muito importante também, esse trabalho de estar mostrando ali para o teu cérebro de que vale a pena aquele estudo, de que as recompensas que vão vir, tudo que você vai ganhar, o que vai mudar a sua vida depois daquilo, isso é importante para você conseguir manter essa constância. Então, assim, para mim, foi diminuindo o ritmo.
eu tive um pico aqui, ó, um pico mais baixo, que foi até a semana que estava sendo montado os armários aqui em casa. O pessoal deu um prazo para terminar e no final só terminaram uma semana depois. Aí eu tinha que ficar tomando conta dos caras aqui, fazendo negócio. Aí foi um estresse danado e foi o período aqui que eu caí bastante. Aí daqui em diante, foi quando eu falei com a minha esposa, ó, agora a gente não vai fazer mais nada em casa, só depois da prova. Mais nada, agora eu vou me dedicar exclusivamente para a prova. E aí eu consegui dar uma subida aqui, mas eu não consegui chegar mais aqui, nesse nível que eu estava. E aí foi até o dia da prova. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, aí aqui acabou. Então, assim, foi basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês. Depois, se vocês quiserem que eu mostre alguma coisa lá na parte do Tech, eu compartilho aqui a página aqui do Tech e a gente vai vendo alguma coisa lá. Aí, vocês querem falar alguma coisa aí? O que que... Referente ao psicólogo, o que ajudou a você naquele processo, lá naquele período que você acabou falando, agora eu preciso de um psicólogo? Era um psicólogo especializado para quem estuda? Era um psicólogo aleatório? Ou Então, não o que eu, importa? então, o que eu senti falta, o que acontece? Quando você vai no psicólogo, ele vai muito assim, ele vai fazer você refletir sobre a sua vida, mas você respeitar os seus limites. Só que o que acontece? Qual é o seu conhecimento sobre limite? Aí é que está a questão. Alguém que já passou pelo processo que você está passando agora, às vezes ela vai chegar para você e falar assim, cara, você aguenta mais um pouquinho. Vamos manter mais um pouquinho esse ritmo mais forte, entendeu? Então vamos, não, agora vamos reduzir um pouquinho. Já o psicólogo, ele não vai ter esse conhecimento, por quê? Porque ele nunca passou por esse processo de estudo. O processo que ele passa é o outro. É curar uma ansiedade, é curar uma depressão, é tratar, né, na verdade e tal. Então é o outro, ele não trata a parte da performance, entendeu? Então, assim, tem que ser um trabalho conjunto, porque quando eu fui no psicólogo, foi justamente isso. Ele chegou para mim e falou assim: Ah, mas você deve estar estudando muito. Mas eu falei para ele: Mas eu estou estudando 2 horas por dia só. Eu não estou estudando muito. Ele falou: Você deve estar estudando muito, você tem que reduzir a carga horária. Eu falei para ele: Mas eu estou estudando 2 horas só por dia. Se eu reduzir mais ainda, eu não vou estudar nada. Aí ele meio que ficou sem saber o que falar para mim. Foi ali que eu percebi que o meu problema talvez não tivesse no psicólogo em si. Talvez um psicólogo tivesse passado por esse processo de estudo, entendeu? Porque talvez eu só estava precisando escutar nesse dia algo tipo assim, cara, isso faz parte do processo. Calma, segura mais um pouco, entendeu? Tenta dar só mais uma forçadinha, que vai. É a mesma coisa que acontece com o atleta, com o treinador com relação ao atleta, entendeu? Que ele vai dando uma. Que quando o cara acha que chegou no limite, ele fala, não, calma aí, vamos segurar só mais um pouquinho. Aí o cara vê que ele pode ir um pouco mais além, entendeu? Então seria basicamente isso. É uma coisa que eu sinto falta, que eu acho que ainda não tem. E é uma coisa que, por exemplo, eu estava até conversando com o Pedro ontem, e eu até falei com ele, eu falei, cara, esse tipo de coisa não tem assim, não tem um serviço oferecendo isso. Por quê? Porque é um serviço que demandaria tempo. A pessoa ela vai ter que estar ali pessoalmente com a outra pessoa ali, seja por uma chamada de vídeo, presencialmente. Então seria algo que, de repente, a pessoa que se acharia no direito de cobrar um valor muito caro por esse tipo de serviço. Mas é um serviço que eu acho que é importante, entendeu? E é Assim, importante. o meu Pode, maior pode falar. problema não é motivação, não é tempo, não é dedicação. O meu maior problema é me culpar, que você falou assim, não se culpa do passado, mas assim, diferentemente de você, você teve uma boa base, você desde pequeno foi motivado ao estudo, você entrou para a colégio naval, escola naval, já passou em concursos difíceis, já tem uma base previamente estruturada. Você só precisava, né, de motivação, né, entender o seu corpo. Eu não, eu tenho a motivação, eu tenho a dedicação, eu tenho o empenho. Porém, a minha base, por ter sido muito fraca, eu peco muito, tipo assim, às vezes cara, me deparo e falo assim, cara, o que é isso? E coisas básicas, entendeu? E aí, Sim, por isso eu compro muitos cursos, tenho todos os cursos, todas as plataformas, porque eu falo, cara, eu comecei muito burro. Hoje eu me sinto, pô, inteligente, mas não ainda o suficiente para passar. Mas evoluir de 35% de quando eu comecei para estar acertando 55, 60 nas provas. Porém, sim. em casa, eu tenho acertado 70, 75 em casa.
entendeu? Nunca consegui ultrapassar a barreira de 75, entendeu? Meu normal é 70%, 67%, 68%, certo? Esse é meu normal na maioria na média geral, mas tem 5 matérias que eu ultrapasso 80%. São 5 matérias que eu gosto, já aprendi, né? Então, assim, é mais ou menos isso. Essa evolução leva tempo. Porém, a família, né? Eu já sou um cara, tenho 42 anos. Então, a família cobra atenção, né? Quer comprar isso, quer comprar aquilo, quer viajar. Então, isso, o meu maior problema é esse, é conseguir conciliar a família com o meu sonho. Porque o que acontece? Eu tenho aprendido que a gente tem que, tipo assim, a gente não vai conseguir fazer o que a gente planeja. A gente planeja uma coisa e acontece outra totalmente diferente. Então a gente tem que estar sempre reajustando o nosso planejamento. Que foi o que aconteceu comigo agora. O que eu fiz? Eu estava o tempo todo reajustando. Eu estava ali, eu montei uma meta. Aí eu falei, cara, não vai dar para atingir essa meta. Então na próxima semana eu vou ter que fazer uma meta um pouco menor. Mas o que acontece? Sempre com uma estratégia. O que eu fazia? Se eu não vou conseguir cumprir a meta de 100 questões, eu vou pegar 50 questões, mas eu vou pegar as 50 questões mais recentes e vou trabalhar em cima dessas 50 questões. Entendeu? Não conseguir, mas não abandonar. Porque eu vejo que às vezes muita gente fala, pô, atrasei tudo, não sei o que, eu vou abandonar tudo. Não. A gente tem que reajustar a meta. Mas para reajustar essa meta, a gente tem que ter um autoconhecimento. Entendeu? Então é esse tipo de coisa que às vezes eu estava até conversando com o Pedro ontem, e eu estava falando para ele, cara, eu fico refletindo sobre isso. Por exemplo, você falou o teu caso agora. Aí eu fico refletindo sobre isso. Como é que eu poderia chegar junto com o Mauro, por exemplo, pô, e fazer ele sair, por exemplo, de 60%, porra, e botar ele com 80% de acerto. Entendeu? Então é isso que eu fico refletindo o tempo todo. Como é que eu poderia fazer isso? E de uma forma também que, tipo assim, é o que eu já tinha conversado, a Laís não está aí, mas eu já tinha conversado com ela sobre isso. Tem certas coisas que isso já é explicado emocionalmente, que, tipo assim, não dá para a gente fazer de graça, não dá. Por quê? Porque a pessoa que vai estar recebendo isso, ela não vai estar criando compromisso e em contrapartida, a outra pessoa também pode não criar o compromisso. Então, ou seja, o prestador de serviço e o que está recebendo o serviço, os dois não vão ter compromisso e aí o negócio só vai acabar avacalhando. Então, o que eu fico pensando nesse caso? Qual seria um valor, por exemplo, que eu poderia cobrar que não fosse um valor caro, que fosse até mais baixo do que esses valores, e que eu poderia fazer uma entrega de verdade, chegar assim, chegar assim é o mal individualmente. Eu não quero saber, eu não quero quantidade, porque eu vejo que hoje as consultorias, elas estão focadas em quantidade, entendeu? Elas querem, tipo assim, elas querem ganhar dinheiro. É o que eu falei Então, pro. eu já fiz assim, várias consultorias, né? Eu comecei na LS, onde para mim evoluiu muito, demorava muito para terminar umas tarefas, 5 horas, 6 horas, que eu queria marcar tudo, ler tudo, resumir tudo isso. Eu não tinha essa base de estudo, não sabia como estudar. Depois eu acabei recebendo uma promoçãozinha, fiz junto com o coach do Estratégia, onde nada mais é do que eu passo estratégico uma vez por semana com o coach. Então, assim, era mais o coach que explicando a estudar do que as tarefas. As tarefas era o passo estratégico. Eu achei muito ruim. Eu pagava um valor Entendi. irrisório, só que me cortaram o direito, né? Enfim. Aí depois eu comprei o EAT, né, do Cristiano Luna. Aqui, o EAT é para quem está muito evoluído, tipo, do seu nível de estudo, que já sabe muita coisa, já estudou muito para concurso. O EAT é barato e bom para quem já está no nível bom e já sabe estudar, mas não consegui me adaptar ao Cristiano Luna. Sim. E veio o Guruji agora que eu peguei umas tarefas com os amigos. Anteriores, eu estava fazendo o da LS, e acabei pegando o Guruja junto, né, para a Receita Federal. E o Guruja eu gostei na época, que ele via as tarefas, tipo assim, básico, intermediário, expert e avançado, revisões. Eu achei maneiro que você olhava aquele tópico e falou assim, cara, nessa matéria aqui, eu acho que eu sou avançado, mas não sou, não. Você conseguia migrar pela bateria que ele disponibilizava. Só que eu fui Sim. cobrar isso do dono, né, por Frambach, ele falou que o pessoal estava compartilhando as tarefas e ele acabou individualizando o serviço. E, de fato, foi verdade. Mas eu achei muito bom essa metodologia dele inicial. Entendi. Então,
E o meu ponto de vista, hoje eu sou repleto de cursos, eu tenho tudo meu é vitalício, estratégia, direção exponencial, só o grão curso que eu acabei não fazendo porque eu estava nesse processo do meu pai e perdi a compra. Por quê? Porque eu sou um cara, assim, eu tenho dificuldade nessa matéria, eu gostei desse professor, eu sigo esse professor e vou com ele. Ele parou me ser bom, de ser bom para mim, eu vou e migo para o outro. Entendeu? Então, assim, eu vou evoluir. Ah, esse aqui é bem inicial, vou nesse. Pô, esse aqui já deu. Eu vou para um outro que é mais difícil. Eu vou migrando por escada, entendeu? No meu nível de conhecimento. Que tem professor que é bom na fase introdutória, mas não sabe mais os detalhes. E assim eu posso dar N exemplos, porque eu comecei do básico, do básico. Eu fiz a academia do concurso, sentava na sala de aula e falei assim: o que eu estou fazendo aqui? Sim. Na sala de aula. Para hoje, eu estar tá discutindo com amigos, fazendo reuniões de grupo, de estudo, conseguir debater matérias, coisa que eu nunca pensei que eu fosse fazer. Mas exatas, cara, eu sou uma negação, assim, devido à minha base ser ruim. Sim. Não, com certeza. É justamente isso que eu penso. Por exemplo, como é que eu poderia. Eu fico pensando assim. Como é que eu poderia. Você está falando do teu caso, eu não fico pensando especificamente em você, né? Porque você está falando do teu caso agora. Mas, por exemplo, como é que eu conseguiria pegar a situação do Mauro, por exemplo, e, e conseguir fazer ele ficar fera em exatas? Entendeu? Então é isso que eu fico trabalhando. Talvez. Será que fosse uma coisa boa? Eu chegar com o Mauro, por exemplo, a gente ficar, sei lá, 1 hora pelo Zoom e a gente ficar resolvendo questões juntos. De eu ficar resolvendo junto com ele, ficar forçando ele a aprender as coisas, mostrar o meu raciocínio de como eu resolvo cada questão. Será que isso ajudaria? Porque isso seria muito parecido com aquela. Antigamente, eu não sei se agora tem isso, mas normalmente com o filho, né, de botar numa explicadora, que tinha isso quando o filho estava com dificuldade em uma matéria e tal. Então, assim, será que isso seria proveitoso, seria produtivo? Então, eu fico pensando tudo nisso para, de repente, estruturar uma coisa que realmente fosse trazer uma transformação, porque é o que eu estava até falando com o Pedro ontem. Eu não estou pensando em dinheiro, porque o dinheiro, graças a Deus, hoje em dia eu já consigo ter uma vida boa, entendeu? Então, tipo assim, claro, se a gente puder ter mais, a gente sempre vai querer ter mais, óbvio, isso daí é da nossa natureza. Mas o meu pensamento hoje não seria, o meu pensamento não está focado hoje na questão do dinheiro, está focado muito na questão da transformação. Por exemplo, como é que eu poderia, pô, chegar lá com o Mauro e, pô, fazer ele sair de 60% para 80% e ver ele sendo aprovado. E não pegar em quantidade, entendeu? Pegar lá, vou fazer um produto que vem 100 pessoas, 5 são aprovados e eu falo que o produto é o top das galáxias. Entendeu? Porque isso daí não trouxe transformação. Entendeu? Você pegou pessoas ali, essas 5 pessoas, se elas não estivessem estudando com você, elas iam passar do mesmo jeito. Entendeu? Então não foi o seu serviço que fez a transformação ali nelas. Entendeu? Foi só um meio isso. Então, o que eu queria gerar é, de fato, uma transformação. É chegar e falar, pô, calma aí, o Mauro estava com dificuldade em exatas e a gente conseguiu fazer ele, pô, chegar lá e acertar 9 questões, 9 de 10 questões no concurso X. Entendeu? Então, é isso que eu fico pensando. Aí, como que eu conseguiria fazer isso? Não sei. Então, ainda estou pensando nisso. Entendeu? Mas uma das coisas que eu gostaria também da gente estar continuando fazendo, né, seriam essas reuniões e aí, para as próximas, a gente pode debater se a gente vai trazer, se a O gente meu, traz meu próximo questões. meu próximo projeto, eu pedi, né? Estou fazendo no Coruja, estou no pré-edital do Cefaz Acre, né? Que eu acho que vai ser quantidade de gente inscrita baixa, porque deve abrir junto Cefaz Rio de Janeiro, Cefaz São Paulo, né? Sim, ISS, acho que Santa Catarina, se não me engano, também está para abrir, então o quantitativo vai ser baixo. A banca vai ser CESP, ABCDE, e na época que eu fiz Roraima, eu achei bem tranquilo, apesar de eu não ter uma base boa, até hoje foi a melhor nota que eu tirei, acertei 55% da prova. Então, assim, e no meu ponto de vista, eu acho que a banca SESP deve ser onde tem que passar. Hoje eu não tenho, depois dessas porradas que eu tomei, eu nem sei, eu não faço mais. Do meu ponto de vista, foi uma perda de tempo, porque minha base não é muito boa. sim. E outra coisa também que eu fico pensando seria exatamente isso. É tipo assim, eu junto com a pessoa, a gente montar o planejamento, entendeu? Não eu te dar um planejamento pronto.
mas a gente montar junto. Por quê? Porque é para você aprender, é para você aprender a se autoconhecer. Porque, por exemplo, hoje em dia, eu já atingi um nível de maturidade que eu olho lá um determinado matéria e falo, caramba, eu estou mal nisso, eu tenho que me fortalecer nesse assunto. E aí eu automaticamente já começo a trabalhar em cima disso. Coisa que lá no início do meu estudo eu não conseguia fazer. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso é importante, de repente, a gente começar a fazer isso, fazer de forma junta. Pô, vamos planejar lá a meta da semana, por exemplo. A gente pegar lá, montar o caderno no Tec, Calma monta as rapidinho, vou abrir a páginas. porta aqui rapidinho. Não, não, tranquilo. Aí montar o caderno no Tec, fazer de, pô, errei de, sei lá, de 30 questões, errei 10 questões. Entendeu? Não, ó, a gente tem que pegar essas 10 questões aqui, a gente vai ter que refazer, vamos botar ela como favoritas. Então, esse processo todo é importante também fazer junto, para quê? Para a pessoa aprender. Não para. Vamos supor, eu ofereço alguma coisa e a minha intenção é prender a pessoa a mim. Entendeu? Não, a intenção é o quê? É fazer ela sair o mais rápido possível daquele serviço ali. Mas para sair mais rápido possível seria o quê? Ela ter o resultado. E também ela aprendeu o processo. Então, assim, é uma coisa que eu estou amadurecendo ainda, que eu estou tentando ver como poderia ser feito isso, o que seria viável também de ser feito, entendeu? E fazer uma coisa bacana, uma coisa que, tipo assim, Desculpa, a família chegou aqui da rua agora. não, tranquilo, mano, tu que teve que abrir aí, né? Então seria basicamente isso. Seria assim, não só oferecer um negócio prontinho para a pessoa, entendeu? Mas é justamente fazer o processo junto com ela, entendeu? Vamos montar aqui o planejamento. Agora, qual caderno como é que a gente vai revisar até o dia da prova, entendeu? Porque eu acho que esse é tipo avião, né? Você saber fazer a decolagem, ir lá durante o voo e na hora de pousar, saber pousar também, que é justamente o processo de prova. É aquela fase inicial que você bota muita energia, aí tem aquela fase do meio ali que você fica mais ou menos constante, e tem a fase do pouso que você tem que fazer com cuidado também, porque é quando vai chegando ali o dia da prova. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu tenho trabalhado na minha cabeça, tenho pensado também, por isso que eu comecei a estudar a parte de programação, eu estou focado mais na linguagem Python, que é uma linguagem voltada para análise de dados, porque eu já estou pensando justamente nisso, entendeu? Que a partir dessa análise de dados a gente consegue direcionar o que está melhor, o que está pior, o que pode melhorar, o que não pode, o que tem que repetir. E aí, se a gente conseguir automatizar isso, fica muito melhor e a gente consegue oferecer uma coisa barata, por exemplo. Entendeu? Se a gente faz isso através de um sistema, do que a gente fazer manualmente. Mas eu sei que isso daí também demanda tempo, que até aprender, até se tornar craque nisso e tal, e até para contratar alguém também, porque, pô, até a pessoa entender a linguagem que você está passando para ela, o que você quer que seja feito, é complicado. Então, assim, é uma coisa que vai demandar tempo. E aí eu tô tentando ver a melhor forma de fazer isso e tentar oferecer isso, é oferecer transformação, entendeu? É tipo assim, é fazer, pô, não, pô, vamos lá, Lia, eu quero ver você aprovado. E o meu desafio é esse, o meu desafio não é chegar não, a minha meta, porque hoje está muito tá nessa moda de escalar. Não, você tem que ter um produto que seja escalável, que, porra, você tem então a pessoa não tá se preocupando muito com a questão do resultado. Claro, que se você, que nem um guru de concurso, o negócio vai se, o negócio vai se espalhando, vai viralizando, você vê que vem galeras muito fera para o Guruja. E é o que eu estava falando, você vê que tem gente lá que a pessoa ela vai passar estudando no Guruja, ela vai passar estudando na LS, ela vai passar estudando em qualquer lugar. Por quê? Porque ela já tem o perfil, ela só precisa assim ela só precisa se sentir segura no que ela está fazendo, entendeu? Só isso. Porque ela já tem porque ela já tem o perfil. O que eu vi lá na Coruja é muita gente que tá vindo da área militar, Já tem a bagagem, né? Tem a bagagem. que já tem uma bagagem forte, já é disciplinado e tem a disponibilidade de horário. Então a pessoa consegue de boa. Então, assim, eles estão pegando muitos alunos avançados, aluno que era da LS e está indo para Coruja. E aí fica nesse negócio. Mas quando, mas quando Surpresa. mas quando você vê no montante total, assim, da quantidade de alunos que ele tem, a porcentagem de pessoal que é aprovado, você vai ver que é uma porcentagem muito baixa. Então, tipo assim, essa grande massa que não está conseguindo aprovação,
que será que está faltando para elas, entendeu? A Coruja ela não está conseguindo atender essa grande massa que não está conseguindo ser aprovada e não está conseguindo evoluir, entendeu? Então, assim, é nisso que eu tenho trabalhado. Eu acredito que tem uma parte emocional, porque eu vejo que muita gente fica nessa gangorra de uma hora desenvolve muito, outra hora desenvolve nada, e fica nessa briga até Tipo o dia eu. da prova, um pouquinho dali também. Às vezes fica E, parando, né, no meio. mas isso acontece com muita gente assim. E eu também sou um pouco assim. Eu também, tipo assim, vocês veem lá, ó, eu comecei lá em cima, no início, e fui caindo, caindo. Talvez se eu tivesse tendo um acompanhamento de alguém que performou bem na área de concurso, talvez uma conversa com essa pessoa, ela ia falar, cara, vamos lá, mantém, não sei o que e tal, e usar e talvez um bate-papo já ia me dar uma força para continuar mantendo o ritmo forte até o final, entendeu? Então assim, mas como eu estava sozinho ali e tal e encarando o processo sozinho, aí eu fui caindo, caindo com a experiência que eu já tinha, mas conseguindo manter um ritmo bacana até o final da prova e fui medindo ali os meus acertos, fui fazendo os simulados. Aí pelos simulados eu fui vendo, caramba, eu tô na briga. Eu estou mandando uma porcentagem boa. Não é porcentagem de 0,1, não, de estar em primeiro De colocado. quanto era, Vitor, as porcentagens que tu fazendo simulado? Então, nos simulados, eu estava na. Teve simulado que eu mandei muito bem, que eu mandei, tipo assim, na faixa de 80 e poucos por cento. Mas a Bom, grande maioria ali dos simulados, eu fiquei na faixa de 77, 75%. E aí, na prova, eu fiz 75%. Entendeu? bem Então, parecido. então assim, foi condizente ali com o que estava com o No meu índice de simulado. acerto. É. Uhum. E aí é isso, cara. O Vitor, negócio vou é. precisar sair que eu vou, Não, beleza, Mauro. Já está que finalizando a aqui minha também. família chegou agora. Não, Minha família chegou tranquilo. agora, vou almoçar com a família aqui. Vai lá dar uma atenção lá. Aí Valeu, depois a gente obrigado vai combinar pela outras aí. conversa aí. Valeu, Mauro. Um abraço aí, Beleza. cara. Até a Obrigado próxima. aí. E, Vitor, e nesse Sim. caso, os simulados você fazia naquele dia, você corrigia na mesma noite ou no dia seguinte, já descansado? Não, eu corrigia na mesma noite. Tipo, eu Mesma noite, né? fazia de manhã, fazia à tarde e depois eu corrigia. Só que E, aí, geralmente, eu estava muito cansado nesse dia. Aí eu não conseguia ver as resoluções. Eu corrigia só lá o gabarito, dava uma olhada lá no ranking do estratégia, porque eles fazem um rankingzinho, né? Aí olhava lá no uhum. ranking, em qual posição minha nota estaria. E aí no outro dia, aí eu olhava só as que eu errei. Aí eu olhava lá os comentários e tal, do gabarito comentado e aí estudava, Não né? O que tinha olhava ali. aquele vídeo, não, que ele faz de resolução, né, dos simulados. Eles fazem Não, um o aulão. vídeo. Não, o aulão eu não sabia que tinha, não, mas eu nunca vi, não. Tem O vídeo eu não a vi, não. correção. O vídeo eu não vi, não. Os Ah, vídeos de sim. reta final, eu até esqueci de falar, eu não consegui ver para esse pós-edital do ISS Rio. Sei. Mas, tipo assim, eu acho que é muito importante para a parte da discursiva. Se tivesse discursiva, né? Porque o ISS Rio não teve. Mas, tipo assim, quando tem discursiva, por exemplo, você faz Minas, cara, eu vi que eles acertaram muito as aulas de reta final, até por Carvalho que vai encarar o TCDF, eles estavam com um faro muito bom, cara, para adivinhar as questões que poderiam vir na prova discursiva, porque em Minas, tipo assim, não teve surpresa na discursiva, entendeu? Teve uma lá que eu errei, que foi aquela lá que tinha que ter lei complementar, da parte de TCMD e tal, mas foi porque eu tive preguiça Sei. de ver o vídeo, porque eles praticamente falaram tudo que ia cair e meio que tudo caiu mesmo. Então, assim, essas aulas de reta final, eu acho que é bacana fazer, tipo assim, cara, tô cansado hoje, não tô afim de ficar resolvendo questões. É um estudo passivo, entendeu? Pega lá a aula no YouTube, que eles costumam disponibilizar, ou até lá na plataforma de estratégia Na mesmo, plataforma. e Uhum. fica escutando, entendeu? Fica escutando e tal, e porque alguma coisa ali você vai absorver. E aí, Com se o que certeza. absorver for o que cair no dia da prova, acabou, aí é gol, né? Às Acertou vezes a eu escutava questão. quando estava fazendo alguma atividade de casa, eu botava, principalmente aquelas teóricas, que não tem muita resolução de questão, aí Sim. eu gostava. Não, é bom, pô, vale a pena. Porque, tipo assim, dali você vai absorver alguma coisa. Você não vai absorver tudo, Com certeza. mas alguma coisa você vai absorver. E aí pode ser o que você absorve é o que vai cair no dia na prova. Entendeu? Verdade. É, E
Mas a Isso é sistemática verdade. foi basicamente essa repetição aí, é ficar revendo os assuntos várias vezes, aprender, é igual ouvir música, é o que eu falo, entendeu? Você ouve uma música, você não decora ela de cara, você decora uma parte dela, aí depois você ouve de novo, decora outra parte, e até que chega uma hora que você decorou a música toda. Estudar é a mesma coisa. Você vai estudar aquele assunto, vai decorar uma parte naquele dia, depois vai decorar mais um pouco, e por aí vai. Daqui a pouco você decorou o assunto todo. É a mesma coisa, só que como é um volume muito maior de assuntos, você memorizar isso tudo demanda tempo, né? Então, aí entra a questão da paciência. Tem que ter essa paciência para encarar esse processo aí. Você alimentava a planilha ou deixou mesmo só as estatísticas do TEC para olhar? Assim não foi se preocupar em estar alimentando os percentuais, não, né? Não, dessa vez eu deixei só no TEC. Porque Eu acontece, eu não, também. não, é porque dessa vez eu não estava zerando as estatísticas como eu fazia daquelas últimas vezes, que eu zerava, começava tudo de novo, lembra? Que eu tinha explicado aquilo, que eu usava aquele filtro lá de remover as que acertei. Dessa Sim, vez, você não, usou? dessa vez eu usei aquela ferramenta do Tech de juntar cadernos. Então, tipo assim, Ah, sei. eu pegava as questões que eu errei no caderno anterior e juntava no novo caderno. Entendeu? Então, assim, aí e eu botava em favoritos também. Como eu favoritava as questões, aí não precisava ficar removendo elas, que depois era só filtrar as favoritas e ficar refazendo. Entendeu? Qualquer dia a gente pode combinar aí, a gente fica vendo só sobre só sobre o Tec Concurso, né? Que aí, É, de repente pode vai ser. demorar um pouquinho também para mostrar tudo e tal. Aí a gente vê só sobre essa parte do Tec. Mas é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Cleverton, Breno, Carvalho, alguém quer perguntar uma coisa pro Carvalho aí, do área policial? E aí, foi tipo um remix aí, deu um eco aí, né? Cara, eu acho que é bem por aí que você tá falando mesmo, Vitor. O que você falou sobre essa questão da importância, né, de que é bom estar vendo ali um vídeo de reta final, né? Sim. Na prova de APO, teve a professora Nelma, de Constitucional, ela deu uma questão que, cara, caiu na prova de Constitucional de APO, de repartição das receitas tributárias. Ela falou, Sim. ó, estuda isso aqui, que isso aqui vai cair. E certo, chegou na prova, eu só ouvi a voz dela falando. Caiu igualzinho, né? Não, porque a reta final eu fiz despretensiosamente com o Cefaz Minas. E aí, quando começou pô, eu vi lá na discursiva, cara, questão igualzinho, que ele ficou batendo na tecla, falou, ó, essa jurisprudência aqui do STF tem tudo para cair, que não sei o quê. Quando eu vi lá que caiu certinho, aí eu, pô, tá de sacanagem, cara. Porque, tipo assim, o que acontece? A questão, se seguisse a legislação do estado lá de Minas, você ia errar, porque ela estava contra a jurisprudência. E eles fizeram uma questão justamente nisso, batendo nesse ponto, que era uma Aham. pegadinha. Se você fizesse de acordo com a legislação de Minas, você errava a questão, e se você fizesse de acordo com a jurisprudência, você acertava. Então você tinha que fazer de acordo com a jurisprudência. E aí ele ficou batendo nessa tecla, ó, essa jurisprudência aqui tem tudo para cair, a outra também foi listando lá. Cara, e o negócio caiu. Aí eu, pô, Cara, eu só E, acertei a- porque eu vi essa videoaula. e aquela da piscina, das bordas externas, essa era da borda externa, eu escutei, foi o Rafael Rocha que eu assisti a reta final dele, ele falou que a medição era externa, né? E não Ele falou interna. E caiu essa questão, as pra, bordas da vo- piscina. viu, para você ver. Porque eu não cheguei dessa vez eu não cheguei a assistir a reta final, porque acabou que não deu tempo, né? Tinha muita, tinha uns Correto. cadernos que eu resolvi ainda e tal, acabou que eu não vi. Mas para você ver o quanto é importante, você vê que foi uma questão aí que caiu e foi falado lá E a na, gente na reta lembrou. final. e Pois assim, é. é bom que é um estímulo diferente, né? Você não fica preso naquela mesma tecla aí de questão, 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 questão. Você é, se estimula, né, com outras formas de obter conhecimento, fazendo uma leitura ali do resumo. Eu, depois de Minas, eu comecei a adotar, pelo menos separar um tempinho para ficar lendo ali um pouquinho, fazer uma leitura, um estudo mais tranquilo, mais leve, não ficar. Não, isso, Porque senão é você porque, acaba, bate o staff logo, entendeu? Se você fica numa pegada no não, exatamente, 220. Porque resolver questão é tipo fazendo uma analogia com atividade física.
é como se você ficasse dando tiro de 100. Pô, vai chegar uma hora que você vai ficar dando tiro de 100 e vai começar a vomitar, vai começar a passar mal, entendeu? Então, tipo assim, você Aham. não pode só treinar fazendo tiro de 100, você tem que faz tiro de 100, mas depois você faz uma corrida longa, devagarzinho, naquele ritmo de Cooper e tal, e vai. Então, é basicamente isso. Tem que, é importante dar essa mesclada até para você conseguir fazer uma carga horária maior. Porque estudando Aham. por questões, dificilmente você vai conseguir fazer uma carga horária alta, porque o gasto de energia ali quando você está resolvendo questões é muito alto, pô. Porque você é um estudo Sim. muito ativo, que você tem que ficar atento o tempo todo ali para acertar a questão, ficar atento aos detalhes e tal. Então é mais cansativo estudar por questão. Aí você não vai fazer uma carga horária alta. Cara, o cara que faz a pessoa que faz 8 horas líquidas só resolvendo questões, pô, essa pessoa é de Marte, não é daqui da Terra, não, pô. É doido. Pô, que é muito cansativo, filho. E o Anki? O Anki eu tentei usar para os simulados, botando as questões que eu errei, jogando as questões que eu errei para o Anki. Só que ficou muito demorado, entendeu? Esse processo de jogar para o Anki as questões ficou muito demorado. Aí eu falei, pô, Verdade. não dá para perder esse tempo aqui, entendeu? Aí eu acabei abandonando. Por exemplo, os simulados, quando eu queria voltar em algumas questões, como eles estavam em papel mesmo, eu imprimia e tal, aí eu ia, voltava neles ali, pegava o que eu tinha impresso mesmo e olhava, entendeu? E acabou que Cara, o Anki eu deixei um pouco de lado. eu, fiz uma parada com o Anki e eu acho que deu certo. Pra mim funcionou, entendeu? Sim, O que eu fazia? Eu fiz isso com economia. Eu pegava todas as questões ali, ia pegando as assertivas, as alternativas ali, ia jogando no Anki, só que eu não fazia um card frente e verso. Eu fazia aquele card que esconde uma palavra. sim. Ah, isso é legal também, Omissão de palavras. Isso, omissão de palavra, isso aí. E aí eu pegava todas as alternativas que ia passando nas questões e ia jogando ali. E depois ficava só rodando dentro do Anki. E aí, quando apareceu, veio na prova, veio um monte de situações assim parecidas, que na questão que eu tinha feito estava como errado, estava como certa, e era alternativa de outra questão, entendeu? Se tornou alternativa de questão da Sim. minha prova. Não, é um estudo legal também, essa forma de omissão. É essa questão que é o problema, que é a demora para você montar, Sim, entendeu? Esse que é o problema, porque se não fosse essa demora, porra, o rank ia ser melhor do que um teste concurso, pô. Entendeu? Tipo assim, se você já pegasse as questões todas lá dentro do Anki, pô, ia ser melhor do que teste concurso você usar o Anki, entendeu? Então, porque o sistema do Anki ali de repetição, do que você tá ruim, pô, é muito bom ali a forma como ele usa. Tem Então, previsão, Vitor, do seu projeto que você pretende fazer, assim, que você ainda está construindo? Se é só para o próximo ano? então, ontem eu conversei com o Carvalho ali, justamente pedindo para ele, pô, cara, me dá uma luz aí do que. Aí eu expus para ele o que eu tinha mais ou menos a intenção de fazer e tal. Porque o que acontece? É uma responsabilidade, entendeu? Por exemplo, eu chegar para você, Lia, pô, ó, eu vou te colocar ali vou te tirar de 70% para deixar você com 90% e fazer você ser aprovado. Tipo assim, é uma responsabilidade grande, entendeu? Porque eu estou assumindo um compromisso e eu sou o tipo de pessoa que eu me cobro muito. Então, tipo assim, se eu assumir o compromisso com você, eu vou querer que isso dê certo, entendeu? Porque eu não tenho esse jeito de empreendedor no sentido de que, ah, não, quero escalar o negócio, quem der certo deu, quem não der que se dane. Não, a partir do momento que eu fizer o negócio, a minha luta pessoal vai ser que todo mundo que esteja ali comigo tenha resultado com aquilo. Entendeu? Então, tipo assim, eu tenho que. Esse não é o perfil do empreendedor, entendeu? O empreendedor não tem esse perfil. O empreendedor ele tem um perfil tipo assim, eu quero escalar, quem tiver resultado teve, quem não tiver, ah, e se dane. Então, assim, eu ainda estou pensando uma forma assim de estruturar como é que eu poderia fazer, o que que eu poderia oferecer, mas seria basicamente isso, tá? O que eu penso é o quê? Fazer duas reuniões assim por videochamada, mas aí seria só eu e a pessoa, entendeu? Para a gente trabalhar um pouco da parte emocional,
entendeu? Da gente ver o que está travando ela. Tipo assim, pô, tentar identificar dentro desse período de estudo, vamos supor, dentro de quando sai o edital até o dia da prova, quais são os períodos que a pessoa tem uma queda ali de rendimento? Por que que ela tem essa queda de rendimento? Será que esse ciclo se repete em todos os pós-editais que ela faz? Entendeu? Porque eu percebi que no meu caso, todo pós-edital, eu tenho uma queda de rendimento mais ou menos na mesma época. Eu sempre começo muito forte e depois meio que eu Baixo. vou caindo, eu vou entrando no estresse muito forte. Entendeu? Então, talvez, se eu tivesse acompanhamento nesse sentido, talvez eu conseguisse driblar melhor isso. E não repetir esse ciclo, porque fica sempre um ciclo se repetindo. E aí os resultados são sempre o mesmo, a gente sempre fica nesse mesmo resultado. Entendeu? Então, eu penso muito nisso, não seria, por exemplo, teria esse encontro, eu acho que esse encontro é imprescindível de ter essa conversa para fazer esse alinhamento mental mesmo, de essa a gente costuma chamar de troca de crença, é mudar as crenças. Tipo assim, eu não sou capaz, e eu chegar e tentar te convencer que você é capaz sim, entendeu? E tentar fazer com que esse convencimento faça com que você consiga ter um desempenho melhor nos estudos. E a outra parte seria a parte do planejamento, que é pegar, por exemplo, abrir vamos supor, se fosse você ali, abrir o seu tech lá, a gente montar os teus cadernos da semana, entendeu? E aí te falar, ó, esse caderno aqui, quando você fizer ele, você vai pegar as questões erradas, porque agora tem aquela ferramenta lá do tech, agora não, né? Já é antiga essa ferramenta, que você pode montar um novo caderno só com as erradas. Isso. Então você vai montar um caderno só com as erradas dessa bateria e vai juntar com o teu novo caderno que você vai resolver amanhã, por exemplo. Entendeu? Então amanhã você vai resolver esse caderno novo junto com esse caderno de erradas do dia anterior. Porque, tipo assim, quando você resolve essas erradas junto desse caderno, você nem vai sentir que está resolvendo questão errada. Entendeu? Então você vai resolver e tal, vai estar revisando e nem vai estar sentindo que vai estar revisando. Não vai ser aquele negócio forçado, tipo assim, caraca, que saco, vou ter que refazer essas Só questões as erradas erradas. de novo. Não, ela vai estar lá no meio do bolo, então você nem vai perceber que está resolvendo as questões erradas. E aí a E aí, gente isso é bom mesmo. Sabe por quê? Porque às vezes quando eu ia resolver a bateria só das erradas, aí já ficava com aquela preocupação. Eu ficava se mentalizando a questão. Ah, essa aqui eu já errei. Aí eu marcaria essa resposta agora. Só que eu sei que aquela resposta foi no senso da que eu errei. Não, então eu vou botar a letra contrária. Outra letra que eu estava pensando. Aí vai acertava porque eu tinha esse pensamento assim. Era não, mais ou menos. Eu, exatamente. perce- Esses dias eu estava fazendo algumas erradas, eu percebi isso. Tipo Né? assim, na minha cabeça estava certo dar certo. Mas aí, porque eu errei, que eu tinha marcado certo, aí eu marcava errado, acertei. Eu acertava, Pois entendeu? é. É. Tem Esse é o isso. pensamento. Então, Acontece muito. aí esse tipo de questão, o que que a gente faria com ela? A gente botaria ela nas questões favoritas, entendeu? Que aí, volta e meia, a gente pegaria um caderno só de favoritas, aí essa questão que você acabou decorando o gabarito, ela ia voltar de novo depois de, sei lá, 3 semanas, aí provavelmente você já não ia mais lembrar a resposta, entendeu? Aí se você errasse de novo, você já ia acessar lá de novo no teu cérebro, aqui, ó, pô, caraca, eu errei de novo essa questão e tal. Aí ela ia entrar de novo naquela questão de erradas. Ou seja, essa questão Não aí no é? final, você ia ver umas 5, 6 vezes, entendeu? 7 vezes. Ela ia entrar na cabeça. Por bem ou por mal, ela ia se tornar automática na tua cabeça, que foi o que aconteceu comigo. Entendeu? Que eu fiz muito isso. Verdade. Mas aí é isso. Aí assim, eu tô tentando estruturar ainda. Agora minha cabeça está mais tranquila também, né? Porque não tem mais pós-edital, não tem nada disso e tal. Então eu consigo. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E eu botei na cabeça também. Eu falei, não, o ISSRI vai ser o último, passando ou não passando. Claro que a gente quer passar. A gente não quer nunca frustração, né? Aí eu falei, vai ser o último. E aí depois eu vou tocar outros projetos na minha vida. E um dos projetos é esse, entendeu? Eu acho que, Ótimo. eu acho que é muito legal a gente. A melhor coisa que tem é isso. É mais importante do que o dinheiro, é isso, é a gente conseguir transformar a vida das outras pessoas, entendeu? Então é tipo assim, daqui uns tempos, sei lá, Lia, Cleber, chegar, pô, Vitor, caramba, agora eu, porra, tô aqui, sei lá, auditor fiscal de Minas. Daqui a pouco já vai ter tido um outro concurso lá para Minas, o Kleber não Amém. vai ter passado. Aí ele, porra, obrigado pela tua dica. Então, sim, isso vale muito mais do que dinheiro, entendeu? Porque o dinheiro acaba que é consequência. É o que eu estava conversando até
um Carvalho On. Tipo assim, o dinheiro ele vai ser consequência. Então, assim, a partir do momento que você começa a provocar transformações na vida das outras pessoas, outras pessoas vão vir atrás querendo essa transformação também. E aí o negócio vai virando uma bola de neve, entendeu? E aí por exemplo, quando, por exemplo, a Lia, o Cleverton, o Carvalho, o Breno, pô, já conheceram o processo, eles passaram por esse processo junto comigo e eles já sabem todo o processo também, como é que funciona. Então, tipo assim, pô, Lia, Cleverton, pô, vocês querem participar também disso? Vocês querem transformar a vida de outras pessoas? Pô, querem fazer esse tipo de Quem sabe? transformação, entendeu? Então, assim, porque vocês já passaram por esse processo todo também. Então, isso é bacana. É, Vitor. E aí o negócio vai crescendo. Fala aí, fala aí. É engraçado que o nome do grupo é Concurseiros Anônimos, né? É, E você tem os NA, né? Os Narcóticos Anônimos, Alcoólatras Anônimos. foi. E lá na metodologia deles, você tem aqueles 12 passos. E o 12º passo é exatamente essa transformação que o adicto ele tem que fazer na vida do outro, para poder continuar a vida dele sendo transformada por aquilo que ele passou. Então, vai exatamente com essa ideia aí. Você passou por um processo e você quer transformar a vida de outras pessoas através desse processo. Você teve uma aprendizagem e vê outras pessoas passando por aquele mesmo problema e quer ajudar, para além do dinheiro, né? Então, eu achei interessante esse link também. Tem Não, concurseiros exatamente. anônimos e narcóticos anônimos. E o nome Concurseiros Anônimos, ele veio justamente porque eu li um livro que é o de. Eu esqueci o nome, que é um de criação de hábito, é o que ensina a criar Poder do hábito, é hábito. um amarelo. Poder do hábito, esse mesmo. Eu O tô lendo poder ele, do eu tô hábito. quase terminando. Tá Ele é lendo bom, ele? ele é bom, ele é bom, ele é É. bom. Então, tem uma parte lá que ele fala, que ele tem um capítulo que ele fala justamente do grupo Alcoólicos Anônimos, que ele fala como que esse grupo ele era tão poderoso para conseguir tirar as pessoas do vício de álcool. Aham. E uma das coisas que trazia o poder do grupo Alcoólicos Anônimos é o quê? É porque as pessoas viciadas conseguiam ver uma outra pessoa que. É tipo assim, a pessoa que já saiu do vício, ela ia lá na frente e começava a contar a história dela. E o cara que era viciado, ele via várias características em comum com aquela pessoa que tava contando ali a história. E ela via, pô, se essa pessoa conseguir sair do vício, eu também consigo sair. Então, isso meio que criava nela uma sensação de que era possível sim sair do vício do álcool. E aí várias pessoas ficaram curadas justamente por causa disso. Então, assim, esse grupo, o grupo do Alcoólicos Anônimos, vários grupos que levam Anônimos no nome, né? É justamente por isso. É alguém contando a história dela e a outra pessoa que está assistindo vê, caramba, essa pessoa é igual a mim, cara. Ela sofre as mesmas coisas que eu, ela tem os mesmos conflitos e ela conseguiu sair. No caso aqui da gente, pô, ele conseguiu ser aprovado, então eu também vou conseguir. Entendeu? Então, isso que é o bacana. E esse contato que a gente tem é bacana por causa disso. Porque a gente vê que, no fundo, nós somos todos iguais. Entendeu? E a grande diferença é isso, é a gente passar pelo processo ou não. Entendeu? Porque vai dar certo. Isso daí é fato. Quem começa ali e encara o processo até o final, vai chegar lá, vai dar certo. Só que tem que encarar esse processo. Tem que encarar esse processo e é isso. É essa busca dessa melhoria aí. Tipo assim, não deu certo uma vez, pô, por que que não deu certo? O que que eu fiz de errado? O que que eu tenho que melhorar? E aí fazer diferente na próxima vez. Sempre buscar isso. Porque se você ficar repetindo sempre os mesmos erros, você sempre vai ter os mesmos resultados. Isso daí é fato. Entendeu? Então tem que ter esse questionamento do que pode ser melhorado e fazer diferente na próxima vez. Isso daí é imprescindível. Aí é isso, pessoal. Então, mais alguém quer. Ah, vamos tirar uma foto aqui também, já estava esquecendo da foto. Foto, todo mundo olha para a câmera aí. O Breno tinha que aparecer aí, né, pô? O Breno, pô. O Breno tá. Acho que o Breno não Eu conseguiu tô entrar pelo pelo celular. computador. Avisa. Vai. Mas vou estar aparecendo o nome dele ali. Vou tirar aqui, 2, 3 e. Vai. Vou ver se foi aqui. Ninguém piscou. Pronto, ficou legal, ficou legal. Todo mundo saiu bonito na foto. Até o Difícil, Breno, mas. o Breno saiu bonito também. O Ah, nome com dele. certeza. Mas é isso aí, Tá pessoal. Então bom, depois a Vitor. gente. Obrigada aí.
A gente marca uma próxima aí. Vamos ver se a gente faz com mais frequência. E a Sim, gente sim. define bom. aí o que que a gente vai, o que que a gente vai debater e tal. A gente define um Boa. assunto assim, para a gente Ótimo. ir se ajudando. Show de Uhum. bola. Beleza? Pô, Dá parabéns certo. aí, Vitor. Valeu, Parabéns, pessoal. Vitor. Valeu, obrigado Valeu, aí. Vitor. Valeu, Tchau. valeu, Vitão. Então, Vitor, e aquele novo Valeu, projeto, lá, Carvalho. se você precisar se você precisar de umas cobaias, tem nós aqui, viu? Você come- você começar com os alunos, umas pessoas aí, tem nós aqui, pô. Não, tá tranquilo, pô. Não, eu vou estruturar, cara, porque é responsabilidade, mas também depois que eu estruturar, Começar. é, aí vai ser, aí vai ser mais fácil, assim, para conduzir, né, e tal, e se Deus quiser vai dar certo, e é isso. O mais importante para mim não é a questão do dinheiro, é a questão, assim, realmente do resultado. Eu quero, tipo assim, eu quero chegar e transformar a minha vida da pessoa, botar ela aprovada, entendeu? Essa vai ser minha meta pessoal. Tomara que tu fique uns 3 meses, que aí é o tempo que eu estou estudando pelos cadernos do Andretti, do 3.0, Sim, pré-edital, né? E aquela outra complementação que eu te falei, da Câmara dos Deputados. sim. Aí eu vou ficar esses 3 meses, na próxima dezembro, aí se tudo der certo, você começa depois disso, aí é o tempo que Aí amadurece aí já, o projeto. aí já E E vira eu aí, campo amadureço reto. por aqui. E eu amadureço por aqui, minhas questões no tempo. Não, exatamente, pô. Mas de qualquer forma, já entra nesse ciclo aí de repetição, entendeu? Sempre refazendo as questões que errou. É, Isso, as questões específicas da Câmara dos Deputados, pega lá no TEC, eu acredito que eles vão fazer essas questões específicas, essas tem questões inéditas, né? inéditas. Uhum. E aí pega, vai fazendo uma por uma, refazendo as que errou, botando como favorito, e tenta ficar nesse ciclo de repetição. Tipo assim, que quanto mais intensidade conseguir ficar nessa repetição, maior vai ser a chance de passar, entendeu? Então, o difícil é ficar nesse ciclo intenso de repetição, ficar às vezes 5 horas fazendo questões. É difícil. Mas, por exemplo, se conseguir, entendeu? Porque eu vejo que, por exemplo, no ISS Rio, o pessoal que está nas cabeças lá, em primeiro colocado, porra, eles Sim, ficaram nessa batida aí, de fazer, refazer, fazer, refazer, num ritmo muito intenso. Entendeu? Assim, então não tem muito segredo também, não, assim, para ser aprovado. É isso. O mais difícil é encarar esse processo, porque esse processo é chato, de ficar nessa repetição, e aí vem os problemas do dia a dia, os problemas da vida e tal, e às vezes abala a gente meio que vai perdendo o ritmo, né? Mas a gente vai se falando exato. aí. Se Deus quiser, Vai eu dar vou certo. conseguir pensar numa coisa legal aí que traga transformação de verdade, né? Que não seja só mais um também, sabe? Tá prestando Uhum. consultoria, só mais um coach, só mais um, não sei, entendeu? Mas algo que realmente Tem. traga resultado. Então Vai é isso dar aí, a gente certo. vai se falando aí. Valeu, um abraço Tá. aí, pessoal. Falou, Vitor. Valeu, Obrigadão, viu? gente. Valeu, 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 valeu. valeu. pessoal. Bom Força trabalho, aí. um Bons abraço aí. estudos. Obrigada. Obrigado. Obrigada.